Primeiramente, gratidão, vocês estão batendo esse papo aqui com o Projeto Empreender Mais. Esse projeto tem o intuito de ajudar pessoas que querem começar um negócio próprio, mas por algum motivo ainda não começou. E a ideia de conversar com vocês, de pessoas que já têm um negócio, é justamente motivar, inspirar, conectar histórias para ajudar essas pessoas, né? Que tá a fim de entrar no empreendedorismo, mas tá ainda com aquele pé atrás, tá? Esse projeto é para ajudar essas pessoas. E gratidão pelo tempo de vocês. Tenho certeza que a história de vocês aqui vai contribuir muito para essas pessoas. E é isso aí. É isso aí. Estou Nós acompanhando o que trabalho de agradeço. vocês aqui na rede social, tá bem legal, da Duofit. Eu vi que a Camila também tem um outro projeto chamado Recalculando Rota, né? É, Bem bacana. Quero explorar toda essa história de vocês aí. opa, vai ser um prazer poder compartilhar aí com você também, Henrique. Legal. Primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem. Tem que começar pelos homens. Bom, primeiramente, né, a gente agradece essa oportunidade aí de estar falando aqui, né, de estar mostrando aí um pouquinho da nossa história e tentando também impulsionar, né, e transbordar daquilo que a gente tem aprendido nesses 11 anos de Duofit, né. Eu acredito que o intuito principal nosso, né, o nosso propósito realmente não é só, né, atender, né, trazer aqui para a prática clínica, né, os nossos pacientes, alunos, aquilo que a gente tem buscado na parte técnica, mas eu tenho certeza que vai muito além disso. E uma das coisas que compõe esse propósito realmente é ajudar a estender a mão para aqueles que estão começando agora, né, para aqueles que têm medo, e mostrar que vale a pena, né? Mostrar que realmente o esforço vale muito a pena. Então, eu agradeço pela oportunidade. Bom, Legal. meu nome é Leandro, Leandro de Paula, eu sou profissional de educação física, né? A minha especialização é biomecânica. É, a gente trabalha, né, em conjunto aqui na Dofit. Eu, particularmente, já eu comecei, né? A gente começou esse projeto junto. Então, eu iniciei a minha profissão, né, minha formação em 2004. Estou entregando aqui praticamente já a minha idade, né? Não parece, mas eu estou velho. E, e aí, desde então, eu venho, né, buscando, explorando aí bastante essa parte técnica, mas nós iniciamos a Dofit em 2011, 2011, 2012, 2012. 2012 juntos, então a gente sempre se aprofundou na parte técnica. E de um tempo, né, para cá, provavelmente aí de acho que 3, 4 anos para frente, uns 4 anos para frente, que realmente eu comecei a mergulhar, né, nesse mundo real, assim, do empreender, dos ajustes, né, organizacionais, né, na mentalidade, né. Então a Camila comentou de livro aí, seu, até já vou Uhum. mostrar que está na mesa também aqui, ó. Tem Ah, tem dois os que dois. você tem aí. É um aqui e outro Então é aqui, ó. isso, né? É, Uhum. Minha, É minha isso. formação principal sou profissional de educação física formado de formação, mas, né, a gente trabalha, né, em vários contextos aí também dentro da empresa. Que Então a legal. gente vai gerindo pessoas, vai administrando o financeiro. Então você tem que aprender um pouquinho de tudo. Então minha formação é profissional de educação física, mas hoje eu estou, né, gerenciando mesmo mais aí nessa parte estratégica da empresa. Legal, Leandro, legal. Depois a gente vai explorar um pouco mais toda essa parte de gestão aí. Camila? Beleza? eu sou Camila, sou fisioterapeuta, né? Eu e o Leandro, nós somos casados, né? Eu acho que também é um outro desafio aí do famoso empreender, né? Vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre isso também, né? Mas eu creio que Deus não faz nada errado, assim, né? Então a gente se uniu por um propósito único e a fisioterapia junto com a educação física, né? Uhum. Eu sou especialista em fisioterapia ortopédica e traumatológica, especialista em dor também. E, assim, o meu papel principal na Duopit, né, além de tratar, né, é gerir também pessoas, né, cuidar da parte de outras funções da parte administrativa, agenda, planilhas e tudo mais, coisas que a gente foi desenvolvendo essas habilidades ao longo do tempo. Eu creio que a gente brincava de empreender. Eu vejo assim, a gente estava brincando de empreender e achava que era só para o sustento diário, né, para ter ali o que comer, o que vestir, mas a gente, ao longo do tempo, a gente foi entendendo que é muito mais profundo e que isso é só, sabe, uma vírgula do nosso resultado, né? A gente poderia produzir muito mais,
E eu creio que a Duofit, a gente está num processo de expansão, né, do nosso negócio, não só em expansão territorial mesmo, né, Uhum. mas em expansão digital, em alguns produtos digitais que a gente já Que atua. bacana. E isso surgiu na pandemia, né? A pandemia, para mim, para nós, Nós né, foi foi, excelente. foi uma mola, na verdade. Foi uma mola, né? A Uhum. gente sentiu, né, a pressão, Aproveitou a oportunidade. mas a gente aproveitou a oportunidade mesmo que a crise nos proporciona, né? Uhum. Para ir mais longe. E o Recalculando a Rota surgiu no meio desse caminho todo, né? Depois eu posso comentar um pouco mais sobre isso, Uhum. mas é um trabalho voltado para mulheres, propriamente dito, Legal. porque o nosso maior público aqui, né, até então é o público feminino, e eu fui vendo algumas brechas, sabe, nesse Uhum. público, que poderia ajudar ainda mais essas mulheres, além do que a gente entregava aqui. Que E bacana. aí surgiu o Recalculando a Rota, que deu início, nasceu exatamente mesmo, no ano passado, em 2021, com coisas simples assim, e que tomou uma proporção maior agora em 2023. Eu estou super feliz com esse projeto também. Que legal, que bacana. Camila, antes da gente começar a falar de negócio, começar a falar da Duofit, do Recalculando Rota, eu quero conhecer um pouquinho mais vocês, do pessoal mesmo, né? Sim, Na infância, como que foi a infância, como que foi a vida escolar, a carreira profissional antes da Duofit, como que vocês se conheceram, quanto tempo vocês estão juntos, porque eu acredito que história conecta com outras histórias. É legal sim, saber da sim. onde vocês veio, como foi o caminho que vocês percorreram, até chegar a esse momento que eu estou vendo o momento que vocês estão, estudando muito empreendedorismo, indo para a adolescência do empreendedorismo, né? Saindo da infância, É. indo agora mesmo profissionalizar o empreendedorismo, né? Mas eu quero saber antes, conhecer Isso, vocês antes. Camila, como que foi a infância? É de Pinda mesmo? Conta um pouquinho pra sim. gente. Eu sou de Pindamonhangaba mesmo, os meus pais também são de Pindamonhangaba, né? Meu pai, ele foi militar, né? Na Polícia Militar, então ele exerceu muito essa profissão. A minha mãe, dona de casa, né? Eu tenho 3 irmãos, eu sou a caçulinha, a raspinha do tacho, como eu sempre ouvi, desde, né, de novinha. E meu pai, né, CLT, Uhum, né? Basicamente ali tranquilo e estável, uhum, mas também com as suas crenças, as suas limitações, né? Meu pai, ele sofria de o vício do alcoolismo, uhum, né? Então, eu cresci vendo meu pai ganhando e meu pai gastando. Essa foi a minha infância, né? uhum, Vendo meu pai trazendo sustento ali para casa e o que sobrava, ele não investia, ele não aplicava, nada, né? Por uhum. ter essa estabilidade, poderia ter feito isso, mas eu entendo hoje que ele tinha uma doença e que ele Perfeito. alimentava essa doença mensalmente, né? Ali, todos os dias. Então, eu cresci dentro de um casamento falido, né? A minha mãe também sempre se queixando da ausência do meu pai, da falta de maturidade, né? Com as finanças, assim, com o cuidado com a casa e com ela também, né? Então eu Uhum, cresci nesse cenário, né? E eu sempre fui muito quietinha, Henrique. Como eu fui a caçula, os meus irmãos mais velhos e o meu irmão terceiro era um menino, eu mais quietinha, então eu brincava sozinha, eu já brincava de empreender, eu tinha uma loja, sempre brincava de lojinha, de vendas, né? uhum. Sempre pegava aqueles papeizinhos de supermercado, de oferta, e eu ligava, né, assim, quando criança, para as casas, oferecendo os produtos. Olha, é verdade, Que legal. né? Relacionando isso com o que eu faço hoje, né? Mas eu já Uhum, fazia isso criança, né? E o que eu fazia também, que eu brincava muito, era de dar aula, de professora. Então, que eu sempre queria, eu acho que eu vou ser professora, né? Porque uhum, eu gostava muito de brincar disso. Além também de estar sempre brincando na rua, jogando futebol. Eu não, como meus pais não tinham condições de comprar brinquedos, então eu brincava com o que tinha, com bola de meia, né, na rua, correndo, brincando, esconde-esconde, essas coisas. Então eu sempre fui inserida dentro do movimento, né? Com uhum. 10 anos, foi um marco assim na minha vida que eu comecei a jogar vôlei. Comecei a fazer vôlei pela cidade, né? Não pela cidade, né? Pela prefeitura. A prefeitura sempre foi oferecer, né? Pôde oferecer esses esportes assim para a população. E aí eu entrei no vôlei, né? Uhum. Com 10 anos. Eu lembro que eu tinha hipoglicemia e eu ficava internada, tinha muitos problemas de saúde em relação à hipoglicemia, fazia dieta e tudo mais. E depois que eu comecei a fazer esporte, eu nunca mais tive nada em relação à glicemia, Olha aí. nem diabetes mesmo, né, nem a hipoglicemia. Então, eu já
eu sempre falei isso para as pessoas, né? Que o esporte, desde a minha infância, ele já mudou a minha vida, Que legal. né? E aí, eu continuei, né? Eu continuei, fui pro Mirim, pré-Mirim, fui pro juvenil, fui para a seleção, né, de Pindamonhangaba adulto, até que surgiu uma oportunidade de eu fazer a faculdade aqui pela faculdade de Pindamonhangaba, né? Uhum. Uma bolsa atleta. Legal. E eu de 1,5 m, né? 100% a bolsa. Jogadora de vôlei, né? Mas eu entendi, hoje eu entendo essa minha jornada, né? Uhum. E eu sempre, não que eu fui boa, mas eu sempre me dediquei, mesmo não tendo ali o perfil, né, físico do Físico. atleta ideal para jogar vôlei, eu sempre me dediquei, eu sempre treinei bastante, né? Eu já Uhum. exercia a posição de liderança ali no time, eu fui capitã do time e tal, porque eu botava pressão ali na hora também, né? Então eu Uhum. sempre me destacava, né? E reparava também que, dependendo do técnico, eu não conseguia fluir. Se Você era um trai. técnico mais, sabe, mais brutão, eu bloqueava. E Uhum. eu sempre fluía bem com uma técnica específica, que ela é viva até hoje, a dona Maria Helena, e com ela eu fluía muito bem, porque ela me dava, ela me ouvia, então eu já fui captando algumas características da minha personalidade aí, né? Uhum. Surgiu a oportunidade de fazer a faculdade 100%, né, atleta, o único requisito é que eu tivesse que continuar treinando, né? Então, eu não Uhum. podia trabalhar, eu tinha que permanecer ali com os treinos. E era pelo menos, assim, 4 horas do meu dia, né? Entre treino, musculação, essas coisas que compunham ali o treinamento. E aí, fiz a faculdade inteira de graça, 100%. Fiz a faculdade de fisioterapia. Na época, pensei em fazer educação física, mas não tinha ainda aberto esse curso. Fiz a fisioterapia pela experiência que a minha irmã teve. Ela fez 1 ano de fisioterapia, depois foi para outro caminho, foi para a parte de administração e tal. Mas também creio que ela fez esse ano de fisioterapia aí para me mostrar, né, essa Vai profissão influenciar linda, que eu você. sou apaixonada, Uhum. e me formei em 2010. Em 2011, e aí uma coisa que marcou muito esse processo meu, eu sempre fui uma boa aluna, assim, eu tinha que me render, não só dentro de quadra, mas na faculdade. Eu entendia que, poxa, eu tinha uma faculdade 100%, eu tinha que me dedicar, eu só fazia isso, né? Eu tinha que estudar. Então, eu Uhum. sempre me destaquei, né, na graduação mesmo, né? Só que no último ano começou o estágio obrigatório da faculdade. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer um outro estágio numa clínica de estética. Não era a minha cara, mas Uhum. eu abracei essa oportunidade, eu não ia ganhar nada e não ia fazer nada, eu só ia olhar. E eu Uhum. passei ali 6 meses, só olhando e observando. Então eu aprendi a fazer drenagem linfática, massagem modeladora, só olhando assim, vendo, né, a performance das meninas e as técnicas e tudo mais. Até que eu me formei, né? Não, até que precisou mesmo de alguém ali e eu comecei a trabalhar como estagiária remunerada Uhum. no final do ano de 2010. No final do ano de 2010, a clínica foi vendida por uma parceira minha que já trabalhava na área de dermatofuncional, chegou na minha vida também, ela veio da faculdade da Unifical, chegou na FAP para fazer algumas adaptações, algumas modalidades, algumas disciplinas que faltavam, e aí eu já conheci ela, acolhi ela para o meu grupo, assim, eu sempre fui muito assim também, de chamar para perto, e aí a gente, né, surgiu a oportunidade dela comprar a clínica, e aí eu comecei a trabalhar com ela, né, Que legal. em 2011. Fiz o curso de Pilates em 2011, já no começo do ano, e, e comecei a atender dentro de um quartinho pequenininho, assim, sabe um banheiro grande de casa Uhum. antiga? Uhum. Isso, era um banheiro grande de casa antiga. A gente eu tinha 4 tatames emprestados. Mas isso aí é a parte do início da Dofit. Calma aí, você está atropelando. Não, a Vai Dufit chegar. chegou depois, né? Mas eu já comecei atendendo. Eu tinha uma paciente, duas. Comecei assim. E ainda fazia um trabalho de estética lá com a Uhum. Calcione, na clínica dela, né? Até que eu incentivei o Leandro a fazer o curso de Não, Pilates. até que você me conheceu. Aí eu Calma, conheci calma. o Sandro. É, Mas eu conheci ele calma, em 2011. calma. Já tá pegando em E eu 2020. lembro que eu estava fazendo um curso de Pilates e ele estava na casa dele com dengue. Eu lembro muito claro. Eu saí do curso de Pilates e fui visitar ele, que ele estava com dengue, passando mal, tudo mais, né? Uhum. Mas aí, nesse ano de 2011, Isso, eu incentivei ele a fazer o curso de Pilates também.
porque ele trabalhava na ferroviária na época, né, Uhum. na Associação Ferroviária aqui de Clube, né? Pindamonhangaba, no clube, e seria uma oportunidade dele usar o Pilates lá também no clube. Que legal. E aí eu acho que a Duofit foi aparecendo, foi virando uma sementinha a partir do meu, né, do meu encontro mesmo com o Leandro. Que legal. E aí nessa troca de experiência, mas que você não acha? Vai fazer o curso também, não sei o Que quê, né? legal. Que E bacana. aí eu nunca pensei em abrir um negócio para mim, né? Porque quando eu saí da faculdade, eu pensei em fazer fisioterapia neonatal, nada a ver com o que eu faço hoje. Então, eu trabalharia num ambiente hospitalar, dentro de uma UTI neonatal, né? Uhum. Nada a ver. Mas eu falei, bom, eu vou começar agora com o que eu tenho hoje, peguei a oportunidade da área da estética, vou começar aqui, vou juntando dinheirinho, olha na minha cabeça, para eu fazer a pós-graduação lá na Unicamp. Eu já tinha visto tudo, vou fazer na Unicamp. Meu irmão mora em Campinas, eu moro com meu irmão, e vamos que vamos, né? Mas aí o Leandro chegou. Cheguei para bagunçar, ou Eu não sei para se me atrapalhou, né? Não, não atrapalhou, claro não. que não. Agora Ô, você, Leandro, Leandro. conta um pouquinho de você. Como que foi a Então, vamos infância, lá. vida Vou escolar? tentar um pouquinho, né? Você viu que ela falava pouco, né? É, Como ela ela falou que ela é comentou. quietinha, né? Ela era quietinha, eu era quietinha, Mas que bom que realmente. destravou, que bom que Ela, destravou. Mudei. É, com certeza. Bom, minha infância, vamos lá. Eu sempre fui muito ativo, né? Desde quando me conheço por gente, né? Então, eu sempre, em todos os sentidos, de bagunceiro, de pula muro, trepa na árvore, sai correndo, vai pegar a pipa e pula no telhado, e o telhado afunda, você cai no forro da casa do outro, por aí vai. Então, eu sempre fui de movimentar, né? De movimento. Mas, ao mesmo tempo, vou tentar resumir aqui, né? Ao mesmo tempo, eu fui também, né? Fui criado com os meus pais em Pinda, meu pai também, né? Meu pai é da área de esporte, né? Jornalista, né? Então já fui com ele para jogo, muito envolvido com futebol, né? Joguei bastante futebol também, joguei futsal, joguei por Pinda, né? É, enfim, então sempre me envolvia com esporte e tudo que eu fazia bem, cara. Que legal. Por incrível que pareça, por incrível que pareça não, eu creio, hoje eu consigo enxergar até o porquê disso. Mas Uhum. o que acontece? Por exemplo, eu ia jogar tênis de mesa para a escola, jogava bem. Jogava bem, ia lá, ganhava a medalha primeiro. Só que sempre quando precisavam de mim, eu não ia. Eu ficava travado, sabe? Tipo, Leandro, pô, você é fera nisso aqui, vamos lá, você vai. Eu não ia. Eu falava, não, não vou, vai outro. Então, eu mesmo tendo talento para determinadas coisas, o cara que não tinha talento, mas tinha pujança, tinha falado, eu vou lá, o cara ia levar o negócio. E Entendi. isso acontecia muito comigo, sempre aconteceu comigo, né? Uhum. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. Muitas vezes a insegurança e o medo bloqueiam o talento, né? Ele tinha talento, mas ele tinha insegurança e medo. E Sem aí ele não dúvida. fluía dentro do talento dele, né? com certeza, com Uhum. certeza. E aí eu era muito assim, né? E eu também vi muitas coisas, né, dentro de casa acontecer. Eu vi o meu pai ali também, né? Sempre na dele, sempre fazia o básico do básico, aquilo ali tá bom, né? Uma coisa que meu Uhum. pai falava. E esses dias, um tempo atrás, aí eu tô indo para o trabalho, né? Na caminhadinha ali, pensando algumas coisas. Eu lembrei de uma coisa que meu pai falava. Não sei se eu posso falar aqui, qualquer coisa você coloca no lugarzinho. Ele Tranquilo, falava tranquilo. assim, ele falava assim, meio. E eu pensei, falei, caraca, não é meio, não, muito pelo contrário. Então vamos melhorar isso aí, cara. Menos, zero, agora eu tô bem pra caramba, entendeu? Uhum. E só que isso fica enraizado na gente, né? Entre outras coisas, sabe? Em relação financeira, em relação a finanças. Entendo, Então, entendo. assim, hoje, o que eu falo? O que eu sempre comento, né? Com as pessoas. Eu era bunda mole. Eu era bunda mole. Eu tinha medo de fazer as coisas, eu tinha medo de enfrentar, eu tinha medo de tudo. Entendeu? Putz, cara. Ia lá, eu trabalhei com música. Até os, sei lá, quantos anos, 18, 20, agora eu tô ficando velho, já não lembro mais de nada. Mas eu trabalhei com música. E, Dessa, beleza, eu dessa, tava dessa lá, fase eu lembro. você lembra? Lembro, lembro sim. E eu sempre ficava na minha, era sempre escondidinho. Entendeu? Tem que cantar. Eu gosto de fazer back vocal, até hoje, né, na igreja. Legal. Só que quando era para ir na frente, meu, você que vai cantar. Nossa, já era, travava tudo, entendeu? E isso isso que eu falo, de 5 anos para cá, cara, eu vim bloqueando, vim derrubando, cara, várias crenças, lá de trás, eu vim, e assim, eu tô um exterminador de crença agora, de Que paradigma, legal, de, cara. cara, tô arrebentando. Que legal. Gostei. Que E, legal. e uma Gostei, outra gostei coisa demais também. Terminador de uma coisa crença.
uma coisa que eu era também, perfeccionista, Uhum. né? Eu era muito perfeccionista. Tem que deixar tudo. Se não tiver daquele jeito, eu não vou fazer. Não, deixa quieto, não vai, não dá. E também é Uhum. algo que vem sendo quebrado. Ainda é um desafio, mas hoje eu creio que eu já venci a barreira. Ainda tem aqueles resquícios ainda que você tem que, sabe, opa, peraí, não, não. Se deixar, somente falar, não, né? Entendeu? A Você vai programação tá amputando. aí, né? É isso mesmo. Mas é algo que eu trouxe lá de trás e hoje em dia eu tenho certeza que isso aí já rompeu muita coisa já e tenho certeza absoluta que, como eu falei lá no início, que isso para mim, eu tenho certeza que vai trazer, claro, bons frutos, não só para mim, mas para quem está ao meu redor. Meus Legal. filhos, sabe, eles são ensinados, são treinados hoje daquilo que eu venho buscando, mergulhando nesses últimos tempos, e tenho certeza também dos meus colaboradores, das pessoas que estão assistindo aqui agora, né, e de Perfeito. quem tiver do lado, vai pegar um pouquinho, não tem Que jeito. legal, cara. Que legal. Que legal. E na questão profissional, Leandro, como que foi antes de chegar na Duofit? Caraca, nossa, isso aí é Nossa, cruel. isso daí Questão Muita coisa? profissional. Fez Eu bastante iniciei minha coisa? faculdade, quase destruiu um casamento, Henrique. Caramba. ó, eu iniciei minha faculdade em 2004. Eu fiz a faculdade em 2004, 2005. Uhum. 2000, na Unital. 2005, fiz 2005, final de 2005, meu pai falou assim, Leandro, não tem como pagar mais. Meu pai que pagava, ó, pra você ver como era bunda mole. Meu pai que pagava a faculdade sem ter grana, nunca foi o cara que tinha grana. E eu tocava, e tá bom. Para mim, aquilo ali já era. Então, eu corria atrás, não fazia acontecer. Cara, eu vou lá, vou pagar minha faculdade. Não, acabou, já era. E aí eu parei e continuei na música um tempo. E aí passou mais um tempo, um período. Falei, eu entrei na fábrica agora, vou trabalhar, de verdade. Eu trabalho agora, eu vou trabalhar. Uhum. Era músico. CLT, né? E aí entrei para a fábrica, trabalhei numa fábrica de plástico durante uns 3 anos, mais ou menos. No período da madruga, já era da madruga, né? E aí trabalhava das 22 às 6, ganhava bem, né? Legal, tem lá como é que chama? A porcentagem lá, né? Você trabalhar à Uhum. noite e por aí vai. E aí, até nesse período, comprei uma moto. Eu já vou contar a história da moto, vou tentar ser breve. E, e aí, nesses 3 anos lá, ainda tocando um pouquinho, mais ou menos, fazendo aqueles bicos de som e tal. E aí eu falei, cara, preciso voltar a estudar. Preciso voltar a estudar, voltei a estudar. Não, preciso voltar a estudar, beleza. Matriculei na faculdade, veio para a Pinda, depois de vários anos, sei lá quando, 2010. Parei em Uhum. 2005, depois de 5, 6 anos, não sei. E aí voltei para a faculdade aqui, que abriu Educação Física em Pinda. Beleza, agora tá aqui mais fácil. Comecei, só que eu entrava às 22 horas e a faculdade eu acabava às 20h40. E aí eu perdia ali uma aula, mais de uma aula. E eu falei, ó, vou entrar, começar os líderes, eu vou entrar às 20h15, 20h10. E aí o cara não deixou, ele falou, não, você tem que chegar aqui, bater o cartão, 10 horas tem que estar lá na máquina. E, pô, é minha faculdade, não sei o quê. Não, falo com o gerente lá, com o dono da fábrica, fui falar. Ó, tá acontecendo isso. E nessa tinha outros funcionários, né, sobrinho, filho dos caras fera lá, dos Bambambam, Uhum. que entrava às 11 horas, entendeu? E eu Uhum. falei, são só 15 minutos, por que o outro pode e eu não posso? E era bocudo pra caramba, né? É, bocudo. Eu já melhorei bastante. Hoje eu falo assim, perdoe, não sabe o que faz. Hoje ele faz pergunta ao invés de. Eu faço pergunta. Perfeito. E aí o cara, e aí lá, nada, não deixou, não pode, se você fizer isso aí, eu falei, se eu fizer isso aí, o quê? Se vocês vão mandar embora. Então, demorou, então. Eu cheguei para o líder que era mais chegado e falei, faz o seguinte, manda embora. Então, eu dou um jeito, um estágio, eu preciso terminar essa faculdade. Então, olha só, eu era bunda mole, mas já estava começando a, né, sair Uhum. da bunda molice, né? Eu vou criar essa palavra agora, bunda molice. E aí o cara pegou, você quer certeza que manda embora, mas você não tem nada. Eu falei, pode mandar, vamos nessa aí. E já era. Aí mandou, peguei uma graninha lá, não sei o que tem a moto, voltei a fazer a faculdade. Voltei a fazer a faculdade, e já, beleza, vamos estagiar agora, vamos para as academias. Aí fui para uma academia, e aí o negócio estava legal, eu, né, comunicativo, conseguia. Daí fui para uma outra academia, daí fui para o clube, no clube bacana, aprendi pra caramba, e aí no clube, surgiu a oportunidade, né, de liderar ali, né, de um período de uma academia bacana que vinda, né, tinha acabado de fazer, vidrão e tal. Aí eu fui, fiquei ali nesse comando ali, e aí eu te conheci, né, nessa época, não conhecemos? Não, a gente já Agora estava já juntinho, estava né? junto, Deu um, a gente já estava junto. estava na Ferrou, Na Ferro que a gente se a gente se conheceu. conheceu. Bom, peraí, tem mais coisa. Aí beleza, vamos chegar. Daí eu conheci, a gente se conheceu, daí eu fui lá para a Duofit, né, para a Duofit não, para D1 Fitness, e aí, onde começou a Duofit?
Quando eu estava lá, a gente conhecia a Camila, aí volta no banheiro, vamos voltar no banheiro. Voltou no banheirinho, onde a Camila atendia, um tatame bola elástico emprestado. E aí, aonde a gente ali, né, nesse tempo, período, ela estudava de Pilates, fui lá fazer curso de Pilates também, fiz o curso de Pilates com ela, tudo muito rápido ali, né? E aí passou um tempo, a gente, pô, então vamos montar um estúdio, vamos fazer com os aparelhos de Pilates. E aí, o que que eu fiz? O que nós fizemos? Eu vendi minha moto, essa moto aí, a moto que eu falei, que eu comprei ela lá na Uhum. fábrica. Vendi ela e comprei os aparelhos de Pilates. A gente comprou os aparelhos principais, aparelho tudo novinho, era aparelho da melhor, né, marca que era na época. E aí, esse banheirinho, ele tinha um, sei lá como é que chama, não era, na época não era drywall, né? Drywall, era Tapume, sei lá é, como é que fala. de madeira, né? Não era nem de Uma madeira, divisória. sei lá, É uma uma divisória. divisória. Cara, Uhum. a gente quebrou mesmo, né? A gente quebrou E tudo. aí, ficou uma sala, Ficou um quarto, um quartinho. O pessoal que né? começou nessa época, até hoje, eles falam, lembra do quartinho? Mas no quartinho a gente conseguiu colocar os aparelhos de Pilates. Só para fechar essa parte, e a Camila volta aqui. A gente comprou os aparelhos de Pilates, fizemos um quartinho. Eu vendi a moto para comprar os aparelhos, como eu falei. Acho que não deu 15 dias, cara, 20 dias. Os aparelhos, não sei o quê. O cara, dono da moto, o cara que eu vendi a moto, a pessoa que eu vendi a moto, ligou e falou o seguinte: está bloqueada a sua moto. Eu falei, mas Não como? consigo fazer Não transferência, né? consigo, fazer a transferência. Como assim? Está bloqueada? Está bloqueada a sua moto. Vamos ver, eu fui ver. Sabe o que era? Hum. Era a Unital, lá de 2004, 2005, não foi pago. O negócio chegou para o meu pai, né? Chegaram as cartas para ele, para fazer o pagamento. E eu não sabia disso. Quando eu fui falar com ele, pai, chegou um negócio aqui, eu fui vender minha moto e tal. E ele falou, eu achei que não fosse dar nada. É aquela frase que ele falava, fudido e meio, que arrebentou comigo, cara. Pegou em você. Pegou de jeito, entendeu? Eu falei, nossa, aí já foi um transtorno para devolver. Né? Eu falei, cara, não tem a grana agora. Eu acabei de investir num sonho aqui, né? O que que a gente fez? A gente pagou a moto como? Parcelou. A gente parcelou. Só que depois de muito custo, teve que entrar uma terceira pessoa, conversar com ele, sei lá, Ele psicólogo, ficou muito advogado. bravo. Chamou Achou que a gente todo, tivesse feito de propósito, sacanagem. sacanagem. Entendi. Não, aí teve que entrar um monte de gente no meio, né? Uma mulher abençoada, nem lembro quem que era que sabe, conversou com ele, pô, meu, calma, são pessoas boas, tá com... Nesse meio termo, nasceu o nosso filho, Eu tava estava grávida. grávida do Pedro. Então a gente fez tudo, foi tudo assim, ó. Entendo. E aí assim que praticamente nasceu o Dom Quixote. Nesse turbilhão. Já com uma dívida, né? A Uhum. moto era 7 mil, né? Já com uma dívida. Nesse Uhum. contexto nasceu o Dom Quixote. Eu grávida de 4 meses. Nossa, como eu adoro É. escutar a história, viu? Nossa. Então, na Pra mim é um verdade, o que prazer aqui. aconteceu? Uhum. Então, passaram-se aí, sei lá, 2 meses, não sei, a gente pegou a moto de volta. A moto tá comigo até hoje. Nossa, olha isso. Ué, é a moto lá da fábrica. Você Tá comigo até hoje. renegociou a dívida dela e usou esse dinheiro. Foi isso. Eu praticamente comprei ela de volta. Então, tá Entendi. bom. Eu peguei o dinheiro, eu vendi ela, comprei os aparelhos. Uhum. Beleza, comprei os aparelhos, montamos nosso espaço. Desse trabalho, do nosso início do empreendedorismo, eu comprei a Uhum. moto de volta. Então, daqui, então. Porque, na verdade, assim, tinha que devolver a moto, É. porque ela estava bloqueada para Sim. transferência e para venda Sim. na época. Então, Sim. não tinha jeito, tinha que pegar ela de volta. E E é aí o a que a gente gente- teve que pagar de volta. E o que a né, gente o valor busca, dele. e o que a gente busca até hoje, quem andar com maçarico nas costas, senão você não vai, quem andar mesmo, sabe, sendo impulsionado, Essa eu nunca a gente ouvi. teve aquele dia. A gente começou do fit Sentindo a pressão, né? sentindo a pressão, com maçarico nas Sentindo a costas. Olha, eu pressão. preciso resolver esse problema. Então Uhum. vamos resolver o problema. Legal, legal. Tudo isso sem saber o que a gente aprendeu hoje, entendeu? Hoje você olha a gente olha para trás, cara. Eu tô vendo, eu tô falando aqui, falando, caraca, a gente tava com maçarico nas costas, botou A gente pressão. já teve problemas, sem saber. né? Problemas maiores que a gente conseguiu concluir e vencer. E os probleminhas que a gente tem hoje até ralé, né? Perto do que nós já Uhum. tivemos, né? E detalhe, Henrique, o Leandro, ele não terminou a faculdade nesse período. Ele estendeu verdade. essa bucha aí por mais anos. Né, Uhum. Leandro? O que aconteceu? Daí não tinha bacharelado. Não tinha bacharelado, a gente teve que ir para Cruzeiro. Aí a gente foi para Cruzeiro, uma galera, tal, não sei o que, chegou em Cruzeiro, no final, sei lá, faltou estágio, né? E eu não sei o que deu problema. Deu um pepino no TCC. Faltou estágio e TCC. Na verdade, ele apresentou um TCC. Apresentei. Só que na apresentação ele foi reprovado. E aí Entendi. ele teve um bloqueio aí, né? Uhum. E assim, quem me angustiava? Eu formada, atendendo, cuidando dos alunos, né, dos pacientes, e ele não formado, também fazendo isso, Uhum. né? Então, assim, passou um a gente período estava atuando de forma irregular. E isso Não é legal. me
me quebrava. Entendo. Até de ver, Uhum, né, a posição dele, do homem, né, da casa, não exercendo ali, na minha visão, né, o papel dele uhum. de cuidar da gente, de ir para cima, de assumir as responsabilidades, resolver os problemas. Então eu me sentia muito assim, oprimida, né? Então eu orava muito para ele para que ele pudesse romper mesmo nessa Isso no situação, começo, bem no começo ali. bem no começo. E na Uhum. verdade foram várias situações lá, né? Não foi no TCC ali, enfim, é isso que a gente fala, que é Foi um bom. gatilho, né? Eu não podia, eu usei isso como desculpa, né? Eu usei Sim, como sim. desculpa. Mas teve vários problemas lá, problemas internos. Daí eu tentava, porque, meu, para ir é 1 hora para lá. Eu ia para lá e não resolvia. Aí não sei quem, fala com não sei quem, depois você vê. Eu falo, mas e o orientador? Mas não resolve. Aí o outro orientador não deu certo, largava a mão. Cara, aquilo foi me corroendo por dentro, assim, que me dava um frio na barriga só de pensar em lá. Me dava uma angústia, sabe? Cara, eu já tentei, já fui lá, ninguém resolve, tá tudo bagunçado aquele lugar. A culpa não era minha, mas eu tinha que resolver. Na verdade, a Uhum. culpa não era minha, né? A culpa não era minha da bagunça lá, mas a culpa de não resolver daí era. Sim. Só que eu Uhum. transferi a culpa pro outro. Entendi. Deixa eu Mas a perguntar gente uma coisa conseguiu. para vocês. Vocês já passaram por um processo de autoconhecimento? Eu participei o ano passado de uma jornada do autoconhecimento como psicólogo. Legal. Então, É porque eu tô assim, vendo eu vocês tive falar alguns insights, muito, assim. muito sobre isso, tá? E aí eu tô curioso aqui para conversar sobre isso, Porque, porque é uma das coisas que eu mais gosto também aqui, que eu trabalho com autoconhecimento também, né? Aham. E eu tô vendo nós vocês falando fizemos bastante de o, nós crença, fizemos o, nós É, fizemos o método identidade pelo método IP, Pablo Marçal, identidade do e Pablo. propósito. Uhum, que legal, que A gente fez bacana. isso aí também foi Foi transformador aí. forte, né? Forte, né? É, é. Que legal. E dentre Camila, outros, né? Dentre umas outras coisas. uhum. Camila era quietinha, então teve sim, aí quietinha, uns tímida. probleminha com o pai, com essa doença do alcoolismo, que eu aqui em casa também passei por isso. Eu Eu sei também. como que isso. O Leandro Eu também? também. Também. É um pouco difícil, né? A gente vê uma pessoa, né? Meu pai era uma linda pessoa, uma pessoa muito extremamente, né, maravilhosa, mas por muito tempo ele deixou essa doença consumir tudo que ele poderia, né, explorar mais da vida dele para a gente também. Mas hoje eu entendo tudo isso e, É, Perfeitamente. né, Perfeitamente. hoje está tudo isso ressignificado, tá tudo em paz, mas a gente sabe, né? A gente sabe o que isso acontece até nos dias de hoje, né? E o Leandro falou Eu não bastante. julgo, sim. né? Eu não julgo, viu, Henrique? Uhum, não É o que eu entendo, falo, sabe? Eles são maravilhosos, meu pai é maravilhoso, meu pai me ensina muita coisa até hoje, né? Uhum, Não julgo, porque foi o que ele aprendeu, foi o que ele trouxe e ele não teve a chavinha virada, com entendeu? Não teve a certeza. chavinha virada. E eu tava indo pro mesmo caminho. Eu tava indo, Uhum, o meu negócio era, pô, boteco, rebentar, dar bebida pra droga. Esse era o meu. E no uhum, começo até da minha profissão, né, vamos dizer assim, profissional de educação física, muitas vezes eu já cheguei para casa capingando, assim, tipo, sabe, entendeu? Sem não lembrava como cheguei em casa. uhum, E, cara, isso aí para sua Imagem, mas, né, cara, profissional, é nossa, péssimo. né? uhum. Totalmente. Então, eu não tinha essa. Eu estava indo para o mesmo caminho, mas graças a Deus aí teve uma virada de chave, né? Uhum, legal. E pra gente caminhando aqui, então a Camila descobriu cedo também a força do esporte aí. Eu tenho certeza que É, hoje colabora bastante com a DoFit, né? Já tinha alguma veia empreendedora desde pequena aí, já fazendo, é, né? Pegando papelzinho, ligando para as pessoas, oferecendo. Eu acho que uma das é, principais habilidades do empreendedor tem que ser a vendas, né? Então aí você já estava sim, praticando, né? O é. Leandro aí sempre falou que foi muito agitado, né, Leandro? Diferente da Camila, que era quietinha. Sempre É, essa questão de brincar, que a sempre em bebida movimento, é né? bem legal pra gente, nossa infância de brincadeira aqui interior, né? Interior é muito bom pra gente brincar, né? É. Depois fez bastante coisa. Você falou uma coisa aí bem interessante, cara, que ser bunda mole, né? E quando você fala isso, e quando fala isso assim, sem preocupação nenhuma, tenho certeza que você já ressignificou isso. E entende porque, né? Você até citou a frase do seu pai aí, e é uma crença que às vezes a gente fica levando mesmo. E às vezes a gente leva lá no inconsciente, não é nem no consciente, né? E às vezes esse medo de ser o primeiro, sabe? Aquilo que você falou, eu não ia, né? Eu era bom, mas não queria. Talvez é falta de merecimento, né? É insegurança mesmo. Uhum. Talvez aquela frase do seu pai venha à tona de novo. É tipo assim, deixa pra lá, tá? Porque às vezes a gente sabe que a gente é capaz, sabe que a gente é bom, e às vezes isso já é suficiente, né? Mas a gente sabe como isso atrapalha a carreira da gente, atrapalha o nosso desenvolvimento pessoal. Que é bom você ser competitivo, é bom você querer ser o primeiro, que a gente sabe a diferença que isso faz, né? E você falou que em Aham. muitos momentos aí você poderia ser o primeiro, mas algo te travou aí, né? E às vezes até do Sim. TCC depois,
Isso vem à tona também. Depois que não dá um certo uma vez, aí vem aquela frase de novo, fudido, fudido de meio, né? Aham. Aí vem tudo isso. Mas Você para que no meio legal do vocês... caminho, né? Você Uhum, acaba parando no meio do caminho. Eu tenho falado bastante sobre isso hoje, que legal, sobre cara. você. Eu tenho colocado isso dentro do meu infoproduto, Uhum, né? Nós fizemos um talk show esses dias a respeito de saúde e desempenho uhum, e eu tenho falado com os meus colaboradores nessa última reunião, eu falei sobre isso, sobre realmente você ser pujante, né? Ser legal. pujante é você colocar energia, sabe, vigor naquilo que você vai fazer. Você acordar e falar, cara, hoje eu vou quebrar o pau, hoje eu vou dar o meu melhor, entendeu? Quem é pujante sobe até o topo da montanha. Quem Viver não é sentindo pujante, mesmo, né? Viver sentindo, é, sentir a vida mesmo, né? fala, fala, eu vou fazer. Então, esse é o meu propósito. Claro, né? Entender a sua identidade. Isso aqui é meu chamado para isso. Então, Uhum, nada vai me parar, entendeu? Aí também, né? A parte ai, como é que fala? Fugiu aqui agora. Da autoconfiança, né? Da uhum, autoconfiança e saber que eu sou mais semelhante ao criador. Falar, cara, eu vou. que Mas da legal. parte de ser pujante, né? De você colocar energia naquilo, você pega, até dou exemplo com os animais pujantes, né? A águia, o tubarão e o leão, entendeu? Vai, quebra o pau, vai para cima, independente da circunstância, né? Então, eu Que tenho legal. falado muito disso, de pujante, de você ser comprometido, né? Não adianta querer. Ah, eu quero abrir algo para mim. Nossa, eu quero abrir um negócio para mim. A gente tem as pessoas têm ideias boas e essas ideias ficam lá, Uhum, fica ali o tempo inteiro gastando energia, né? Não consegue. Então, se compromete, eu quero isso, eu quero emagrecer, eu quero sair do sedentarismo, eu quero, sei lá, eu quero ser milionário, eu quero bater meu primeiro milhão. Todo mundo quer, uhum, mas ninguém se compromete. E esse livro, né, que está aí atrás de você, fala sobre isso, né? Os 3 níveis, né? Do uhum, querer, eu quero, eu escolho e eu me comprometo. Então, tem perfeito. falado muito disso, que a partir do momento que você se compromete, aí muda a história, né? A O partir querer exige ação, né? exige ação, Sim. O querer por né? querer fica só no querer mesmo. Porque ele fica Vai vazio, ficar só né? naquela. É, Fica vazio. o E poder ele é tá na ambiente de ação mesmo. pessoas, né? Sim, sem dúvida. Sem É, dúvida. Que bacana, cara, e que bacana. A você, gente tá falando até a mesma língua, eu entendo aí. Vocês fizeram o método IP juntos? sim. Que Eu acho bacana, que eu não cara. cheguei a fazer completo. Eu participei de alguns momentos, né? Uhum, Porque eu não lembro, eu não participei de tudo. Eu não sei se eu estava fazendo atendendo ou fazendo alguma coisa, Eu fiquei direto. mas o Leandro conseguiu pegar tudo. que legal, Minha cara. jornada do autoconhecimento eu fiz o ano passado, né? Fiz uma psicóloga, Ruth Salles. Foi uma Uhum, jornada que foi desenvolvida aqui mesmo na Duopit. que Foi bem legal. legal, Nossa, que mas bacana, que bacana. Que bacana. Nossa, isso é papo muitas horas pra gente ficar conversando Pois aqui é, pois e é. talvez a gente marque até uma live pra gente falar sobre isso, sobre autoconhecimento, Assim, porque eu vi que vocês estão sim. nessa pegada aí, né? Mas pra gente aham. continuar aqui, a gente falando agora da DoFit, né? Eu só fiquei curioso, quando que vocês se conheceram? Como que vocês se conheceram? Foi em 2011, mais ou menos, 2000? Como que Foi em foi 2011, né? Foi em esse encontro de vocês 2011. dois? Ó, eu vou falar. A gente já conhecia ela, assim, né? Já via por aí, a gente ficava só de olho ali, né? E na época eu era bem bagunceiro, né? Enfim, não vou, acho que, entrar nesse contexto. Uhum, Graças a Deus aí, né? As coisas, né, mudaram. Mas eu sempre ali, né? Bagunçando. E aí quando eu trabalhava, eu cheguei a trabalhar, olha, em outro lugar também. Cheguei a trabalhar na parte de comunicação visual e ela sempre passava do vôlei, ela passava correndo na frente lá de onde eu trabalhava. E hum, aí eu vi ela passando, né? Falei, olha, Ele via eu e mais 10 atrás de mim, correndo, né? ela passava, olha, Olha gatinha. essa Aí passava menina lá. outro, olha, essa aí do lado, opa, olha, legal tudo. Mas enfim, já conheci ela daí, né? Dessa parte. E aí depois acho que eu vi na faculdade, né? Cheguei a encontrar com ela na fac, lá também, na faculdade. Passava assim, essa aí também corria lá. Tá? Mas tinha, acho que umas duas estavam lá também, e também corria lá também. Mas aí eu encontrei com ela um dia numa balada. Uma balada, fui falar com ela, né? uhum, Na época eu arrebentava ali, né? Bebia pra caramba e tal. Tava naquela vibe que eu falei, que ia sim, capengando sim. pra casa. E aí encontrei com ela lá, peguei uma garrafinha d'água, né? Pô, já tinha passado um pouco do ponto. Aí fui conversar com ela, e ali eu tentei alguma coisa, eu tenho certeza, ela fala que não. Tentei algo, mas ela me deu fora, acredita? Me deu chega pra lá. Eu falei, deixa eu cacei alguma coisa lá, encontrei algo, olha só, coisa feia, né? Mas eu era assim, né? E aí eu passei do lado dela, assim, engraçado. E aí nesse dia passou, já era. Só que a gente trocou contato, né? A gente A mandou gente já. trocou contato. Eu acho que na época era o Orkut, né? Uhum, E Messenger, nem sei se É, era isso mesmo.
Daí a gente foi E se ele começou falando. a conversar, né? E o Leandro, assim, ele é bem comunicativo e tal, e ele gosta de umas coisas que também eu gosto. Música, né? E a minha família, assim, é envolvido com a música. Então, daí ele me convidou para ir num show de samba, Ah, é né? verdade. E daí eu falei, bom, não vou no show e tal, mas se você quiser, a gente pode se encontrar depois. E daí nós tivemos nosso primeiro encontro, né? Acho que depois de uma semana, né? Dessa primeira Conversando. encontro na balada. Uhum. E aí eu me apaixonei, foi amor à primeira vista, assim. Mas por Não quê? à primeira vista, né? O primeiro encontro. Porque a Entendi. gente saiu da onde a gente estava e já era, parou a noite ali, o pessoal dançando forrozinho, né? Na época, não sei se Sim, eu sim. tocava também. Uhum. E aí a gente foi lá pro Ribeirão. Eu peguei o violão em casa, vamos pro Ribeirão fazer um som de manhã, amanhecendo, no pôr do sol. E aí Olha tocando isso. violão, ela Só. canta, eu toco, pôr do sol, aí já era. Aí me conquistou. Que legal, que bacana. Isso foi no começo do ano de 2011, Começo do ano né? 2011. No começo do ano. Só que em julho, que foi o marco, né? Que a gente começou a namorar, em julho. Em julho. Em dezembro de 2011 eu engravidei, Nossa. né? E a Uhum. Dolfit, É, e a Dolfit nasceu em março de 2012. em abril de Uhum. Abril 2012, de dia 2012. 13 de Uhum. abril de 2012. Então, Legal. nossa trajetória, assim, foi Começou no começo, muito começo de rápida. 2011, abril de 2012 a Dolfit já estava nascendo. Uhum. Que legal, que Foi legal. isso aí. E aí, O, na- nesse período, né, a gente junto, Pode falar, pode falar. nesse período a gente crescendo junto, não só, né, eu falo em maturidade empresarial, né, na parte do empreender, mas aí também na parte do relacionamento, né? Depois de um período que a gente casou, eu conheci a Cristo, e isso realmente, depois que o Pedro nasceu, né, o Pedro, nosso primeiro filho, tem o Felipinho, que tem 5 anos, o Pedro tem 11, o Pedro nasceu um ano, quando o Pedro fez o aniversário de um ano, ai, meu Deus, aniversário de um ano do Pedro, eu eu tava numa ressaca muito forte, muito brava do dia anterior. A gente tinha discutido alguma coisa assim, e eu saí para fazer o que eu fazia, né? E nesse dia, no aniversário de um ano dele, eu olhei, eu passando mal, ia pro banheiro, né? Toda hora, lá, voltar e voltava, atendia as pessoas, recebia as pessoas, na verdade, né? E recepcionava a galera. E nesse dia eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Por um ano, sabe? Não faz sentido, entendeu? E nesse dia eu parei de beber, isso já era, né? Aí a amizade, comecei a mudar, a ambiência, amizades, e aí sim as coisas começaram a fluir na nossa vida em todos os contextos, né? Legal, cara. Profissional, empresarial e família. Que legal. Que legal. E por que começou a Duofit, assim? O que que dentro de vocês levaram, assim, para esse caminho? Ah, vamos empreender, vamos abrir algo juntos. Nossa, não sei. Não, a gente não pensou sobre isso. Vamos Uhum. empreender, vamos abrir algo juntos. Mas eu acho que a gente já observou algumas lacunas dessa área, né? Entendi. Lacuna quando você fala Eu é creio. dores, né? Já começava, a gente já observou juntas algumas dores dessa área, né? Uhum. Por exemplo, alongamentos e exercícios aleatórios sem sentido, Né? sabe? Uhum. Exercícios funcionais que hoje em dia, né, tá muito mais fácil da gente entender o que é exercício funcional, mas algumas coisas também sem sentido. E aí o Leandro foi mergulhando nisso, nessa parte dos movimentos funcionais, exercícios funcionais. Eu fui me aprimorando nos exercícios do Pilates. Então a gente observou isso e a gente queria construir algo fora dessa bolha, entendeu? Entendi. Como é que foi, né? Mas eu acho que foi muito Sinceramente, eu natural, não foi algo tipo. A gente não teve um modelo de empresa que a gente olhou e almejou Uhum. ser semelhante ou fazer algo parecido. Não teve talvez o local onde a gente tanto fez o isso, curso, né? né? Talvez o local a gente viu, tem isso, tem aquilo. Mas assim, o curso, eu não sei, sinceramente, responder assim, sabe? Falar, não, eu vou empreender. Entendeu? Tanto é que depois de um tempo que eu fui ver lá, eu fui procurar o Sebrae, entender, né, de algumas coisas, aí que eu vi, nossa, tem um MEI. E que, aí fiz o MEI. Fiz o MEI sem saber que era, eu sabia que tinha CNPJ. Aham. E assim, depois que a gente viu que ficou uma dívida do MEI, porque eu não sabia A nem gente como não pagava o pagar. DAS, né? Aquela Você Sim. entender? A uma gente Uhum. só, parcela do mês. é assim, vamos Uhum. fazer um negócio. E sem saber, olha que doido, cara, eu tô viajando agora. Sem saber que negócio é fazer mesmo, faz, corrige e melhora. E a gente fez isso, a gente fez, corrigiu e tá melhorando cada vez mais. Agora a gente tem Que visto, tem legal, colhido que os legal. frutos. Mas, ó, não façam isso, pessoal, Pelo pelo amor amor de de Uhum. Deus. Deus. Uhum. Calma. Mas por Façam, isso, corrige e melhora, mas por isso que é bom, é por isso que é bom, às vezes, assim, a gente que passa por algo, a gente chegar e depois falar, transbordar. Porque, é assim, deu certo com vocês,
né? Vocês têm a Duofit há quanto tempo já? Mas 80% das pessoas que começam assim não dá certo. Não dão certo, né? A estatística de quebra Sim, do Brasil no primeiro ano. E às vezes, muitas vezes está aí, por começar sem falta de planejamento, de pensar por que que a gente está fazendo isso. E se for mais a fundo ainda, que é o objetivo do Projeto Empreender Mais, por que que eu estou fazendo isso? O que que isso tem a ver comigo, sim, com a minha identidade, né? identidade, Por que né? que eu quero abrir esse negócio? Por que que eu quero fazer isso, né? Porque Uhum. acho que muitas coisas acontecem no empreendedorismo porque a pessoa abre algo que não está ligado a ela, quem ela é, sabe? E é fácil para desistir quando vem um momento ruim, né? Sim. Aham, Mas para vocês não, para vocês de alguma forma, né? Que a habilidade de cada um deu certo. E realmente, É, quando vocês visualizaram talvez essas dores do mercado de vocês, do nicho de vocês, né, da área de vocês acham que preencheram essa dor aí, bem no começo, sim. né? E a habilidade de cada um também. Então, não teve nenhum planejamento para iniciar, iniciou-se não, Eu creio muito. de forma natural. Então, porque sim, assim, eu sempre pergunto para ver como que nasceu, sabe, o negócio. Porque às vezes a gente estuda bastante, é que nasce por uma necessidade ou por uma oportunidade. De vocês, é, né, eu vejo que nasceu natural. E eu vejo alguns é. negócios nascendo assim, né? Às vezes pode ser por alguma oportunidade que vocês visualizaram do mercado, né? Mas que bacana é entender tudo isso, vocês olhar para trás agora e falar assim, não, comece assim, né? E aí eu quero falar um pouquinho sobre É, isso. Mas como que foi, assim, É, os primeiros anos, né? Começando, vocês dois, com tudo isso acontecendo, filho novo, negócio, sem planejamento, como que foi ali os primeiros anos para vocês? ó, eu vou falar duas coisas aqui. Uhum. É, é, uma coisa que eu lembro que a gente fazia, uma coisa assim, a gente sempre buscou Uhum. muito a parte técnica e nada a parte administrativa, né, parte de gestão. Por isso que até hoje a gente ainda patina um pouco. sofre com as consequências dessa má distribuição, né? Podemos dizer assim, tá? Mas tudo tem um propósito, tudo tem um propósito, e eu creio que Deus nos sustentou. A gente está em pé até hoje por conta disso, sabe? Uhum. Que já era um propósito de Deus, não era algo aleatório que fala, eu vou, entendeu? Ele sustentou, era algo realmente nosso ali, né? E Uhum. uma coisa que eu lembro até hoje, a gente sentado no colchão, né, lá na sala da casa onde a gente começou a morava com os pais da Camila, quando a gente abriu o Dofit, morava lá junto com os pais dela, e no colchão com um caderninho na mão, não tem nenhum caderninho pequenininho, tá? Quanto que era, né? Um caderninho na mão, e fazendo as somas ali. E eu lembro assim, quando a gente perdia um aluno, um paciente, caraca, e Não dava agora? Não muita vai coisa. conseguir pagar as contas, entendeu? E aí, Uhum. o que que eu fazia? Ô, nossa, Henrique, é doido. Eu falava, o que que a gente pode fazer agora para a gente conquistar mais um aluno? E a gente ia lá, conquistava mais um aluno. Cai, perdia dois. Não dá. O que que a gente precisa fazer? Vamos fazer isso, estratégia. Tipo, loucura. Assim, cara, vamos lá. Não sei quantos por cento de desconto até sexta-feira, blá, blá, blá. Sem estudar. A gente, Na isso é uma raça. coisa que eu lembro que era assim, e até hoje, eu lembro disso quando acontece algo próximo, assim, né, de disciplina, falando, opa, peraí. Eu falo, mas lá atrás eu fazia, botava pressão de fazer isso, então, sem saber, Uhum. agora fica mais tranquilo. Mas é mais ou menos isso aí que eu lembro. Mas você vê que não tinha nenhuma administração, era no papel, não tinha um Uhum. controle de entrada, de fluxo de caixa, nada. E a Não, gente é prestador de serviço, então, teoricamente, é um pouco mais fácil de lidar do que pessoas que trabalham com produtos ali, estoque Sim. e tudo Uhum. mais, né? Uhum. E a gente não tinha nenhum controle. Eu vejo hoje, né, depois que eu li o livro da Segredos da Mente Milionária, que a gente tinha um modelo mesmo de dinheiro fundamental aí. de muito dos nossos pais É, mesmo, né? Mais Ali escassez mesmo, né? fluindo. é, E isso atrapalhou e às Sim. vezes atrapalha ainda o nosso negócio, né? Mas que bom que vocês têm Mas clareza disso agora, né? hoje a gente consegue olhar e falar assim, a gente não conseguiu chegar aqui porque lá nós permanecemos no erro, né? Uhum. E a gente está nesse processo, Que né? Eu legal. creio que a gente está nesse processo. Mas não tinha software que a gente tem hoje, não tinha você vê, nenhum né? controle, Isso nenhum aí. nada, não tinha. Entendi. Não tinha contador, era tudo pela gente mesmo. É. Então, Uhum. hoje, graças a Deus, o cenário é diferente. Mas vocês gostavam do que faziam? Gostávamos do que fazer. No nosso trabalho, ele tem oportunidade de mudar a vida das pessoas, né? E quando a gente entendeu que a gente ia, né, dentro do nosso ambiente ali, além
do físico, as coisas começaram a fazer mais sentido para nós, porque a gente tem a oportunidade ali de orar pelas pessoas. Não é nada assim, né? Nossa, a Duopit é uma igreja. Não, a Duopit é a manifestação do reino de Deus. Que Dentro, assim, da legal. nossa crença, daquilo que a gente crê, né? Uhum, É o A lifestyle, é Duopit o é lifestyle. nosso estilo de vida, que né? legal. Não tem como fugir, não é algo que... E quando a gente sente a oportunidade de a pessoa estar aberta, a gente ora por alguém, a gente fala da palavra de Deus, Nossa, né? a palavra de... Ou não, a gente expressa, né, em formas de comportamento, de atitudes, né? É uma vida, né, alinhada com o cristianismo. Nós somos pequenos cristos aqui nessa terra, né? A gente Uhum, tem isso em mente. Então a gente manifesta de forma E natural, até dentro do nosso né? processo, né? Tanto fisicamente quanto espiritualmente e mentalmente hoje, que a gente tem parcerias com psicólogo, tem essas jornadas, né, do autoconhecimento, enfim, a gente percebeu que essa tríade, a gente precisava cuidar não só da primeira etapa, do físico, mas da alma, do espírito. Então, a gente percebeu que a Duopit, ela tem esse propósito. Então, que legal. isso faz sentido para mim, isso brilha os nossos Uhum, olhos, né? Quando eu vejo um profissional de fisioterapia que fala que a fisioterapia não dá dinheiro, para mim é muito frustrante. Para mim entendi. é triste, Uhum, porque a fisioterapia, ela dá sim. Ela dá sim, mas você precisa ter, né, energia, você precisa ter foco, você precisa ter comprometimento com o que você faz. Você tem que entender que a fisioterapia é uma ferramenta, mas quem compra, você vai comprar o fisioterapeuta, você não vai comprar a fisioterapia. Hoje eu perfeito. entendo isso. Eu não entendia. Então, quando você quer vender a fisioterapia, tem muitas fisioterapias por aí. Mas o Henrique vai comprar o fisioterapeuta. Então, como a Camila fala, como a Camila se veste, como a Camila se comporta, como a Camila olha, como a Camila, tudo isso me compõe um Uhum, produto, sabe? sem dúvida, sem dúvida. Então, e a gente Ah, sai da cada vez mais as graduação pessoas. cru, né? Sim, sim. Tem esse gap aí, né? Ainda mais É, quando é uma profissão um pouco mais técnica, né? O sim. profissional sai com a técnica afiada, né? Ou talvez, pelo menos na teoria, né? Ele vai praticar ali e vai ver. Mas a questão de vender, questão de gestão, né? Não é muito ensinado. Hoje em dia mudou, né? Mudou, tá mudando, mas precisa mudar mais ainda. Mas, Camila, hoje É. Mas até vocês o básico, falando. né? Oi? Não Mas, ô, entendi. Henrique, até o básico, eu disse, até o básico hoje, no empreender, né? Mas você vê muita gente patinando, sabe? Sim. Esses dias eu vi fotos, né, de uma loja, né, de roupa, onde o produto principal dela ali, né, é, a vestimenta, veste bem, mas assim, com a câmera torta, com fundo É, cara, é nossa, os enfim, básicos. É. coisa Uhum. simples, sabe? E muita gente, eu falei, e agora? Como é que a gente, dá vontade de se ajudar, sabe? De chegar e como é que eu vou falar para a pessoa? De que forma que a gente vai comentar? E aí, vai receber bem, não vai receber bem, não receber? E, Uhum. dentre outros, estou falando isso aí, dentre outros. Então, assim, às vezes o Sim, sim. básico, Eu né, vejo fica, muito fica também, fora. vejo muito também. Mas por isso que eu reforço muito assim a nossa tese aqui do Empreender Mais, que tudo tem a ver com a pessoa antes de descobrir quem que ela é primeiro, né? E eu Aham. vejo na história de vocês isso meio que se comprovando, porque assim, não fiz planejamento nenhum, não tinha técnica de gestão, não tinha nada de vendas, tudo fazendo assim na raça, mas aquilo, eu gosto do que eu faço. Uhum. É isso que eu faço. E vocês falaram uma palavra que é muito importante, que era o lifestyle de vocês. Então, É. isso comprova bastante, assim, que, né, a gente, só para vocês entenderem, a gente reforça muito aqui que antes da pessoa empreender, ela precisa achar a empresa dentro dela primeiro, né? Achar o que ela quer Ah, que fazer, legal. né? Ser quem ela é, ativar a identidade, é isso. Porque Aham, ela vai usar o negócio para suprir essa necessidade dela, né? E quando você fala assim que, é o lifestyle nosso, quando vem momentos difíceis, momentos assim, cara, vocês não desistem, porque é isso que vocês querem fazer, é isso que vocês querem fazer, Aham. né? A questão da aham. profissionalização vai vir depois, né? Mas e quando a pessoa não gosta do que ela está fazendo? Às vezes ela abriu só por questão de dinheiro, ou porque um amigo deu certo, tá dando certo. Ah, a Uhum. loja tá dando dinheiro, eu vou abrir uma loja, mas é aquilo, eu não consigo nem arrumar, né? Eu não consigo nem entender o que é isso, porque às vezes não Qualquer gosta. obstáculo, ela Qualquer desiste. obstáculo vai ali e desiste, e tá acontecendo muito isso, né? E eu consigo visualizar agora na história de vocês, é isso. Vocês começaram algo que faz parte de vocês, de que vocês querem ser, da identidade de vocês. Você acabou de falar, Camila, que descobriu que a fisioterapia ou a educação física transforma a vida de outras pessoas. E dentro do espaço de vocês vai poder manifestar ou transbordar questões suas, de lifestyles de Aham. vocês,
né? De orar, de falar uma coisa legal para uma pessoa. E às vezes só de a gente falar uma palavra ou fazer uma pergunta para uma pessoa que encaixa bem no momento dela, já transforma a vida dela naquele dia. Aham, Ela com consegue ter um certeza. start para iniciar uma outra jornada, um outro caminho. E vocês estão fazendo isso dentro do negócio de vocês. Então, isso que não é mais só um negócio, não é só mais a Duofit, fisioterapia, educação física, é propósito, né? É missão. Isso É. que eu reforço É. muito aqui para quem está escutando, pensar sobre isso. Não iniciar em algo que está dando dinheiro. Lógico, tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Gestão é importante, plano de negócio. Sem ele, nossa, a chance de dar errado aumenta muito mais, né? Principalmente quando você não está fazendo algo que você gosta. Nossa, mas pensar nisso. Pensar em É. realmente o que eu quero fazer. Porque, assim, é, eu acredito que isso que é uma das grandes coisas que a gente precisa transformar, falar, transbordar, para começar a dar mais certo em um empreendedorismo aqui no Brasil, né? Para as Sim. pessoas sentir mais isso, né? A empresa dentro dela, porque momentos difíceis vão vir. Empreendedorismo é muito difícil, não é fácil. Você ali todo dia ser tudo, ser venda, ser gestão, ser marketing, ser até chegar às pessoas para te ajudar. Cara, é uma loucura. Empreender é uma loucura. Então você precisa entender que tem que fazer parte de você, tem que ser seu lifestyle, né? É. Mas é bem legal aqui vocês falarem isso, porque eu consigo visualizar. E legal que vocês falaram, não tinha nada, não sei nem porque eu abri. Porque hoje vocês têm essa clareza, né? É. É. E bem no começo vocês falaram também, ó, depois de 2, 3 anos aqui, agora eu sei o que é empreender. Eu estou entendendo o Uhum. que é empreender. E agora vocês estão buscando mais isso. Porque existe a diferença, Camila, do cara que abre o negócio para o empreendedor. Existe essa diferença. Uhum. A pessoa que abre o negócio, para ela fazer o negócio dela aumentar, ou escalar, ou até não quebrar, ela precisa virar empreendedor. Precisa Aham. adquirir a mentalidade empreendedora. Senão não vai. Senão vai É. ficar E aquele aí, negócio que vai ficar ali por muitos anos, pequenininho daquele jeito. E negócio pequenininho, cara, é triste, porque quando o negócio aumenta, escala, a transformação na vida que ele faz de muitas pessoas. É Uhum. impressionante. De famílias, não, né? isso é algo que a É. gente até esqueceu de falar. Que a gente começou no banheirinho, depois a gente foi pro quartinho, depois do quartinho, depois de 4 anos, né? Nós fomos, Um apartamento. nós fomos para um espaço já maior, né? Que era na Gregório Costa. Uhum. Ficamos lá mais uns 4 anos, 5 anos, por aí. Então, banheirinho, quartinho, quartinho para a sala grande. Na sala grande, hoje, nós estamos com um espaço onde nós temos uma sala grande da parte de treinamento funcional, nós temos uma sala grande de pilates, nós temos um escritório, nós temos salas de fisioterapia, nós temos estacionamento, enfim. E Que tá legal. pequeno, sabe a E tá impressão? pequeno. A impressão Que que tá bacana. pequeno Que já bacana. e Lindo Não, ouvir isso. temos que Que, fazer que alguma coisa. maravilhoso. então Que maravilhoso. é muito doido, sabe? A gente saiu do banheirinho, hoje a gente está num espaço bem grande, já está pequeno. Além disso, a gente está no online. Além disso, a gente está com planilha de treinamento. Além disso, a gente está Mais lançando produto. infoprodutos. Hoje, a gente começou nós dois, nós ficamos muito tempo só nós dois, juntinhos ali, quietinhos, e a gente foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo. Aí, de uns 4 anos para cá, mais ou menos, Isso. 3, chegou um estagiário de fisioterapia, se formou, fera, a gente foi ali modelando, ensinando, passando tudo, né? Mais um pouco a gente sabia para ele. Hoje em dia, hoje ele se formou, está numa pós-graduação, fazendo especialização muito top. Tem uma estagiária de fisioterapia, mais uma fisioterapeuta formada, e agora duas semanas atrás, mais uma estagiária de educação física. Então, hoje Que nós somos legal, em cara. 6. Que legal, cara. Isso da parte técnica aqui, né? Uhum. Aí, não a parte de fora, a moça da limpeza. E agora a gente também vai precisar de mais algumas coisas. Que legal. Leandro, eu queria explorar um pouquinho esse primeiro colaborador, porque é uma grande dor para todos os pequenos negócios. Como contratar o primeiro colaborador? Porque existe muito medo. A gente sabe. É. Questões É. trabalhistas, a pessoa não identificar. Me fala na experiência de vocês, como que foi essa contratação? Teve medo? Ou o negócio não precisou no começo? Teve algumas crenças? Como que foi? A gente sempre pensava, né? A gente sempre comentava, ó, a gente vai precisar de mais pessoas, como é que a gente vai fazer? Só que a gente conseguiu sustentar por bastante tempo, nós dois juntos, tá? Uhum. E o período que a gente contratou, a gente buscou alguém, a gente já estava, a chave estava virando, já estava começando, né, a mudar. Já estava mudando bastante coisa, na verdade. Então, é claro que vem um determinado receio do que, a princípio seria do quê? Pô, será que a pessoa vai realmente dar conta depois de tudo que a gente já criou até então, né? Dos Sim. processos mesmo, sem saber o que era processo, nós criamos
né? Uma metodologia dos processos de atendimento, da forma de atendimento, de como vocês falar, de como vocês vestir, e por aí vai. Ah, e aí, mas a gente chegou num determinado momento de trazer alguém, você tem que fazer, você tem que romper com isso aí. Então a gente falou, já é trazer alguém, e eu sempre que a gente conversava, a gente vai ensinar ela. Vamos pensar, trazer alguém de fora, alguém que já é formado, e já está há muito tempo no mercado. Nossa, esse aí talvez é mais desafiador para você conseguir ele trazer, Modelar, né? Dentro da modelar cultura a cultura da empresa e Legal. tudo mais. Então, Uhum. para esse primeiro, como ele começou estagiando, né, e era uma pessoa também que a gente já conhecia, a família, os pais, foi bem bacana, assim, né, o processo, tá? Hoje, né, tanto comportamental, claro que tem bastante coisa ainda para ajustar e a gente busca isso, né, mas quanto na parte técnica também. Então, esse primeiro foi realmente Foi um privilégio, é, do meu ponto de vista, porque a gente teve a oportunidade de modelar ele de acordo com a nossa cultura mesmo, né? E ele pegou muita facilidade Que legal. essa, Legal. essa instrução, é, né? Que bacana. E também ali a gente sempre deixou muito aberto para trocas, para aprendizagem, para experiências assim, né? uhum. Então Uhum. foi Mas não é algo, foi fácil. algo muito, É um muito desafio, bom. mas é um desafio, né? Sim, sim. A forma de falar, de como você vai comunicar. Eu tenho aprendido muito com isso até Eu hoje. acho que eu sou um pouco mais apegada. Às vezes eu olho assim, fulano de tal atendendo um paciente, assim, ai meu Deus, não vai dar certo. Nossa, eu acho que ainda eu É, fico mais apegada, assim, sabe? Entendi. Não sei se é pela natureza da mulher, né, que a gente tem, né, talvez a maternidade mais aflorada, você parece que exterioriza isso mais. Uhum. mas, querendo ou não, às vezes você quer que ele faça o que você seja o que você faz. E em determinado momento, um determinado ponto, né? Primeiro, o que eu pensei? Ele é próprio, ele é único, né? Tem uma Ele tem a identidade, identidade né? dele. Então é colocar a identidade dele dentro, claro, de toda a parte técnica, de todo o domínio ali do processo de atendimento, mas com a identidade dele. Aí você fala, opa, então tá tranquilo. Aí o que não pode, que eu deixo muito claro, né? Eu já deixava claro para ele na época que não pode fugir. Não faz sentido. Se fugir de princípios da empresa, da cultura da empresa, aí não faz sentido para nós. Legal. Entendeu? Ele pode errar na parte técnica. Isso aí a gente vai Uhum. corrigindo, vai ajustando, a gente vai trabalhando junto, a gente vai um aprendendo com o outro. Mas se fugir dos princípios da empresa, da cultura da empresa, aí não faz sentido. E isso Legal. hoje a gente passa para quem já chegou. Principalmente, hoje tem gente que já tem uma fisioterapeuta que veio de outro lugar, já tem de outro lugar, já é formada. Então, eu creio que esse é um novo desafio para nós. Entendi. E aí, mais para frente a gente conta como foi. Tá. Mas o mais legal é isso, e já serve como dica mesmo, né? Fala coisa Quando for boa. contratar uma pessoa, contratar pelos princípios e pelos valores, né? Que é isso que no dia a dia vai valer a pena e que faz cultura, que tá dentro da cultura, né? Por isso que eu, né, no processo aqui de autoconhecimento que eu faço com algumas pessoas, as pessoas às vezes nem entendem o que é valores, o que são princípios. Começam a identificar o princípio dela, os valores dela. Aí, quando ela identifica os valores dela, ela começa a visualizar os valores que ela quer para a empresa dela. O que é a empresa dela, os princípios e valores que ela quer ter na empresa dela. Aí é mais fácil para você contratar uma pessoa, buscar uma pessoa, agregar uma pessoa que também tem esse valor também. Porque Esses a valores, né? técnica, vocês ensinam, né? Sim, A técnica é mais ensinada. Os é valores não, os treinado. valores já tá na programação. Mas é bem legal você ter falado isso, que serve como dica, né? Aqui para as pessoas que estão Aham, ouvindo, né? Que agora essa pessoa que vai vir, já vai vir com alguns valores, né? Mas isso que é legal, você já tem clareza disso. Ó, os valores do colocou Ofit algumas é esse. crenças, né? Alguns É, paradigmas, mas vocês tendo essa né? clareza, ó, do Ofit é esse caminho. É esse caminho. A técnica a gente pode negociar, você tem uma técnica, eu tenho outra técnica, a gente vai fazendo junto, mas valores não tem como, é inegociável. É. E a E gente tem bem, deixado claro isso já desde que o legal, início, desde o princípio, que nas legal. reuniões, né? A gente tem feito reuniões clínicas, reuniões de alinhamento, e é super Uhum, importante para o time, para a empresa crescer. que legal. E como tá a gestão para vocês de tudo isso? Bom, a gestão hoje a gente consegue ter um pouquinho mais, né? Tirar o pé do operacional, que isso faz total diferença para o crescimento da empresa. Né? Se a gente Perfeito. ficar o tempo inteiro lá no operacional, a empresa não cresce, né? Ela pode continuar, mas ela não é exponencial, realmente a gente não vê isso. Então, a gente tem buscado isso, braços,
né? Mas no começo, nossa, mas não consigo pagar, não tá dando. Então, é achar por que que eu não consigo pagar, o que eu preciso fazer, então, para conseguir gerar esse, né, ter Recurso, né? essa, esses ajustes financeiros, né, para que você Uhum. consiga assim, colocar um braço ali, porque senão você fica na mesma. Por mais que você muitas vezes, né, a empresa, você precisa colocar mais pressão, ajustar um pouquinho mais ali a parte financeira, né, dos custos, enfim, para você ter alguém ali para te ajudar, aí você começa a pensar, né, a sua parte estratégica já começa a fluir melhor, Uhum. pensar ali na frente. Então, a gente vê muito da parte da gestão hoje, eu tenho um desafio grande na frente em relação a finanças, e eu creio muito por conta do que eu vivi lá atrás ainda, né, Uhum. e é um desafio que eu vou romper, que eu falo, isso aí eu vou quebrar isso aí para ajudar outras pessoas também. Perfeito. Então, mas a gente tem feito mais isso hoje. A gente está gerindo mais a parte do tempo para conseguir ficar mais na estratégia, ensinar quem está chegando, né, Para escalar não tem jeito. Para escalar, para o atendimento, enfim, para ficar outras no do ofício. operacional é difícil, né? Para escalar o seu negócio. E também, É, é, Camila e Leandro, isso é é, uma das grandes dores também dos pequenos negócios. Essa parte de escalar. Porque às vezes a pessoa fica por É, muito tempo com o negócio dela no mesmo patamar, às vezes ela até desanima. Ela não vê resultado, sabe? E às vezes é isso. A pessoa aham. ela precisa sair um pouco da operação e ir mais para gestão, para querer crescer mesmo o negócio. E tem que ser, né? Mas o que cada um faz aí no negócio de vocês? Bom, vamos lá. A gente ainda está no operacional alguns períodos, né, Uhum, em alguns tempos. A gente sabe da importância disso também. A gente sempre está flutuando nas salas, mesmo estando fazendo a parte de gestão. Eu cuido mais da parte de pensar da empresa, o que precisa fazer, da parte de marketing, né, onde estratégia mesmo, é né? estratégica mesmo, estratégia. né? Uhum, É, parcerias, vai fazer, não vai, a gente vai conversando em conjunto sobre isso, né? Vou uhum. buscando é, realmente dessa amostragem da empresa e do que precisa ser feito agora, de colocar, ó, porque quando a engrenagem da Duofit estiver rodando do jeito que a gente pretende, para abrir uma outra nova engrenagem, eu digo em todos os sentidos, todos os processos prontos, né? A gente vai abrir uma nova do Fit, tá? Isso aí já é Que legal, um projeto, já está no papel. que legal. Então, o que eu tenho feito hoje, né, a minha parte, é tentar ajustar cada parafusinho de cada processo para a Uhum, engrenagem estar rodando, e aí sim a gente vai mandar excelente. algumas outras em outros lugares. Uhum. E a Camila? Eu vendo, né? Você vende? Eu vendo, Que eu sou a vendedora bacana, do time. que Do principal, bacana. né? Eu sou a número um, tô no ranking. Essa é a principal função de qualquer negócio. Sem vendas, sem negócio, Henrique né? Juliano vai precisar se ausentar um segundinho. Tá jóia, tá jóia. Sem vendas, sem negócio, né, É, Camila? sem venda, sem negócio, né? Então, por vender, por estar sempre olhando a agenda, eu Uhum, faço a agenda da Duovit, né? Então, eu recebo ali os novos alunos e administro os alunos atuais, né? Além disso, estou na parte do atendimento também, de fisioterapia e no corpo, né? Da Duovit. Fico dando assistência para o Leandro na parte das finanças também, né? legal, Então, eu organizo as planilhas, eu organizo as contas, né? O que entra, o que sai, então eu consigo ter uma visão, né? Um pouco melhor que o Leandro, a princípio, nesse quesito, e ele vai ali segurando a outra borda, né? Eu que vou legal, que legal, registrando e ele vai executando, sabe? que bacana, A que minha bacana. função Então é vocês mais essa dividiram mesmo. bastante as funções aí para tudo É, funcionar. Que bacana, que é. legal. Ô E os, Camila, pode, diga, pode pode falar, falar. pode falar. E os nossos outros colaboradores, eles ficam exclusivamente nos atendimentos, né? Hum, Tanto de fisioterapia quanto da parte dinâmica aqui da Dolphin que também. legal. Camila, me fala um pouquinho sobre o Recalculando Rota. Bom, recalculando a rota, como eu falei, nasceu em 2021, né? Em dezembro de 2021, Henrique, eu recebi uma palavra. E Dezembro de essa palavra, 2021. e essa palavra dizia que eu iria ter destaque, né? E para mulheres. E eu não entendia muito isso, mas quando eu ouvi essa palavra, eu escrevi, geralmente eu escrevo algumas coisas que Deus me fala, eu comecei a olhar para a minha trajetória, né? E como eu atendo muitas mulheres, eu tenho
uma habilidade de ouvir muitas pessoas, né? Então, eu não sei, mas talvez Deus colocou essa habilidade para que eu pudesse mesmo ajudar algumas pessoas, né? Uhum. Então, eu escuto muito. E muitas mulheres acabam se chegando a mim, né? Para se abrir, para, enfim, para falar sobre família, filhos ou alguma frustração, né? Eu tive a oportunidade de fazer isso. E aí, quando eu recebi essa palavra, linkou com aquilo que eu já faço. Eu acho que é isso que é legal. É Deus confirmando que Ele tem algo maior para você, né? Que aquilo que você já faz não é nada perto daquilo que Ele tem para fazer. Então, quando Deus me falou isso, eu até me emociono, porque isso mexe muito comigo. Eu Uhum. falei, bom, eu preciso agir. Depois que eu li esse livro aqui, ele mexeu muito comigo. E eu falei, putz, eu tenho muitos bloqueios ainda, mas se Deus falou, eu vou agir. E eu entendi na prática o poder da ação. Perfeito. Em 2022, eu fiz minha primeira roda de mulheres. Eu chamei uma psicóloga e ela falou sobre autoconhecimento, né? Legal. Foram 22 mulheres. Foi um café, uma roda, simples, nada demais. Uma coisa que talvez eu tenha de bom, porque às vezes é um pouquinho ruim isso, é que eu sou muito prática. Eu acho que é por isso que eu sou mãe de 2 meninos. Vamos fazer? Não precisa. Não precisa por isso. Não. Vamos fazer com o que a gente tem. Eu sou meio assim, sabe? Camila, esse Às vezes é um dos segredos do sucesso, né? Fazer. às vezes eu acho que eu poderia almejar mais ou fazer algo mais sofisticado, mas isso me bloqueia. Eu percebi que isso me bloqueia. Então, e daí eu percebi que se eu me aproximasse de pessoas que tinham essa habilidade de deixar o que é simples, com mais classe, mais luxo, vamos dizer assim, Uhum. seria melhor para mim. Mas eu fico ainda no meu pensamento simples, o menos é mais, sabe? E aí fiz a primeira roda, foi muito legal. Em abril, em outubro nós fizemos, e no meio do ano a gente fez a jornada do autoconhecimento, mas era aberto para homens e mulheres, apesar de ter mais mulheres. Em Uhum. outubro nós fizemos a segunda roda, que daí já foi o dobro de mulheres, foram 40 mulheres, já foi num café, foi algo mais organizadinho, assim, foi mais gostoso, teoricamente, e foi um sucesso. E aí eu escrevi no papel o sonho, né, o projeto de Deus, né, entre aspas, na Uhum. minha visão humana. Sim. Então eu coloquei ali no meu papel sulfite, 80 mulheres, o nome Recalculando a Rota. Eu vou me conectar com essa pessoa. Essa pessoa vai falar sobre isso, essa vai falar sobre isso, essa vai falar sobre aquilo. Vai ser nesse lugar e eu vou fazer isso, isso, isso. E eu vou cantar no final, porque eu gosto de cantar, né? Vou cantar no final essa música e a data eu vou me basear na agenda dessa, que tem uma agenda mais complicada. Falei com a Jéssica, claro, foi a minha primeira palestrante. Jéssica, tem esse projeto tal, não sei o que, você topa, é para falar com mulheres, para falar sobre autoconhecimento, para falar sobre amor próprio, para falar sobre identidade, propósito. Eu tenho isso no meu coração, de ativar mulheres, de mostrar que a gente pode, que se a gente se unir, a gente consegue chegar lá, sabe? E o poder está dentro da nossa mente. E eu comentei com ela esse projeto, ela topou, passou a data para mim, então baseei o Recalculando a Rota, primeira edição, na data dela. E aí me conectei com as pessoas que eu já tinha dito para você, que eu já tinha dentro do meu papel. Uhum. E assim, ocorreu muito mais daquilo que eu tinha programado. Que Né? legal. Então, de 80 mulheres que eu tinha calculado, foram para 120 mulheres. Foi num hotel muito mais equipado para receber essas mulheres, né? Foi um coffee maravilhoso, foi uma equipe de iluminação, coisa que Oi. opa, Pode continuar, Camila. coisas que eu não tinha almejado nessa proporção, sabia que precisaria, às vezes microfone, essas coisas, mas não nessa proporção toda. Quando, dentro do evento, eu lá olhando tudo aquilo que eu tinha escrito num papel sulfite, estampado na minha frente, assim, eu falei, meu Deus, eu provei da bondade de Deus, eu provei do poder da ação. Eu só precisava agir, só precisava, sabe, avançar, que as coisas iriam acontecer. Que Né? legal. Então, eu provei do poder do networking, eu provei do poder da intenção, da intencionalidade, de você ser intencional naquilo que você faz, sabe? Eu provei do poder da clareza, do propósito, da identidade, você conseguir empregar nisso no seu projeto. Então, eu consegui degustar mesmo, propriamente dito, das coisas que eu li no livro.
E o negócio aconteceu. Eu não tinha, Henrique, dinheiro para Uhum, fazer o projeto, para uhum. executar. Mas a gente conseguiu 17 patrocinadores. Num projeto novo, nós conseguimos 17 patrocinadores. Nós conseguimos pagar tudo, sabe? Eu tirei dinheiro do bolso, tirei dinheiro do bolso, mas eu não sofri. Eu não fiz dívida. Nada. Foi fluindo naturalmente. Por quê? Porque isso faz parte do meu propósito, né? Então, quando faz parte do seu propósito, é como você falou, as coisas fluem, né? E hoje, o Recalculando a Rota é um negócio. Ele é um projeto que veio para abençoar outras mulheres, né, veio, mas ele também é um negócio, e eu Legal. entendi isso também, né? Uhum, E hoje eu tenho uma parceira, né, que é a Vanessa, evangelista, ela é nutricionista, então ela tem também uma visão empreendedora muito forte, ela tem influência. Então, quando eu me conectei com ela, eu falei, Vanessa, eu estou conversando com você hoje de uma forma intencional, fui bem clara com ela. E eu acho que quando nós baseamos o nosso relacionamento na verdade e na clareza, né, tudo flui também muito bem. Então, a gente já fundamentou a nossa parceria, né, a nossa sociedade baseada na verdade. que Então, legal. isso foi fundamental para que o Recalculando a Rota fosse um sucesso, né? Hoje, às vezes, eu já recebo, às vezes, algumas mulheres, converso com algumas mulheres que foram no evento e falaram assim, nossa, Camila, eu ia sair mais cedo, eu ia só Uhum, porque mulher, você sabe, né? uhum, Mulher não se apoia muito, sabe? uhum. Mulher tem essa barreira um pouco. Parece que a gente olha o crescimento do outro, o outro se destacando, e a gente não consegue, assim, dar suporte. Eu vejo, talvez, não sei se é a região que a gente tá, se é Pinda, sabe? Mas, enfim, eu rompi com tudo isso, né? E ela falando, Camila, desde a primeira vez que eu entrei lá, eu não quis sair, eu quis provar, eu quis participar de tudo, né, que vocês colocaram ali para nós, porque foi realmente enriquecedor, né? Eu saí uma nova pessoa, pessoas chorando, né? Eu pude ver isso. Então, Que assim, legal, que foi bacana. maravilhoso. Camila, parabéns. Parabéns por essa missão aí. Quando você fala que você escutou, né, uma voz aí, a voz de Deus, e você não entendia muito, né, mas já estava fazendo algumas coisas. Aí Aham, tomou posse de verdade de tudo isso, fala, não, esse é o caminho. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Aí as coisas vão acontecendo, né? é, E aí você encontra esse caminho, eu sempre falo, né? Eu tô sempre reforçando essa clareza. Quem está no caminho vai se encontrar, né? E esse caminho que você uhum, está criando, você vai encontrar várias mulheres aí que estão no mesmo caminho aí e vão ser transformadas, né? é, E a gente tem, às vezes, nossas autossabotagem de pensar algo, né? Sempre, será que vai dar? Será que não vai dar? Mas sempre dá, sempre dá. Aqueles que falou não sim, tinha dinheiro, tinha recurso, não sabia como fazer. Tava ali, planejado, é isso. O básico é isso. E aconteceu até mais, é, né? Que legal, até mais, que legal. até mais. Foi emocionante mesmo. Que bacana. Eu vi vários trechos aí na rede social, aí no seu Instagram, né? Eu vi até você cantando, né? Essa Aham, parte. Parabéns, viu? Foi bem legal e eu sou muito a favor disso, sabe? De transbordar, né? aham, O Empreender a Mais, ele tá crescendo nesse intuito, né? Eu tô aham, acabando de encerrar a minha empresa de 8 anos, que é a prestadora de serviço de desenhos, né? Para iniciar esse projeto nesse sentido de viver um aham, propósito, de escutar algo que está dentro de mim, que está falando para mim, que eu preciso transbordar nessa parte de autoconhecimento, do empreendedorismo. Eu estou muito preocupado com a questão do homem também, do papel do homem, aham, porque, né, eu vejo muitos movimentos das mulheres e é lindo de ver, só que eu já estou sentindo falta, assim, do homem também, ser querer ser o homem também, sabe? Da família, o homem sim, de porque eu vejo muitos eventos assim que tá muito mais mulheres se desenvolvendo, correndo atrás de tudo aham, isso. E eu já tô aham. sentindo essa preocupação, sabe, também com o homem, de fazer parte disso tudo também, porque a gente precisa das duas forças, né? Se unir ali. Sim, E não sei, até falando assim, que precisa ter algo também para ele. Que quando eu vi você falando, eu preciso fazer isso, tá cantando isso, parece que eu tô ouvindo isso também agora aqui, de fazer é, isso também para gente desenvolver e de um homem ser o homem, sabe? De verdade, sim, de buscar se desenvolver, melhorar, porque eu não tô vendo isso, né? é. Tô Eu vendo. vejo isso também, Henrique, a mulher, ela buscando mais autoconhecimento, a mulher buscando mais evoluir, né, como pessoa, como É, mãe, vamos ver.
como empresária, Em todos os né? eventos que eu vou, 80% é mulher. Todos os eventos Que que eu vou. estão presentes, né? É, a maioria E é. o homem ali, né? Um pouco estagnado. Eu acho que, na Eu acho que tá verdade, assustado, viu? tem uma cultura por detrás disso que foi ensinado ao longo dos anos e tem sido, tá refletindo muito mais hoje, eu acho, não sei se você concorda comigo. Se você vê ali a figura do pai dos Simpsons, sabe? Os Simpsons. Se Sim. você vê o Simpsons, o pai, ele é o pai que bebe cerveja, que está sentado no sofá, está ali estagnado, né? Só Ele reclama. é essa figura do pai que só reclama, né? Uhum. Ele é essa figura não do pai, né? Do homem. Uhum. E não é Então, só no acho Simpsons, que não, viu? Nem tudo. é, É, é e, uma coisa assim que tem que se pensar e é uma coisa que eu penso. Eu sempre falo pra minha esposa, cara, eu preciso fazer algo assim pra gente falar com os homens também, porque a gente precisa das duas forças assim juntas, porque senão lá na frente pode ser que dê algo errado também, né? De um homem querer ser o sim, homem mesmo, de verdade, de ir pra frente, de cuidar, né? E aí você vê até a questão da juventude mesmo hoje, você vê a mulher muito mais desenvolvida, muito mais com seriedade, e o homem um pouco mais ainda na fase de moleque, na fase, né, meio infantil ainda, demora para aham, amadurecer. Mas aham. que bacana esse projeto de vocês. E qual que é a missão mesmo, assim? Qual que é a transformação que vocês querem ver, assim, na frente, acontecendo, assim, com as mulheres? Ah, eu quero, assim, o meu intuito é servir como um fertilizante natural. Sabe quando você vê aquela planta, ela já tá bonita, ela já tá, mas a raiz dela pode ser aprimorada, sabe? Que Tem legal. coisas na nossa raiz, tem coisas dentro do nosso interior que precisam ser removidas para que você frutifique, Sem dúvida. né? Uma palavra que veio para mim, eu não me recordo agora, mas sempre vem algumas palavras no começo do ano, eu acho que foi no ano de 2022 mesmo, já em janeiro de 2022, foi aquela parábola do semeador, não sei se você conhece essa Uhum. parábola, né? Muitas sementes, elas não se desenvolveram, porque a terra estava com pedras, porque a terra estava com espinhos, a terra estava sendo sufocada. Então, se a gente, o intuito do Recalculando a Rota é olhar para a raiz, sabe? É olhar para a raiz para que aquela árvore ela se desenvolva no seu máximo, no máximo do seu potencial. Que legal. Então, esse é o objetivo, sabe? É trazer conteúdos, é trazer pessoas com experiências para poder né, transferir para essas mulheres conhecimento para olhar para dentro do nosso interior Que mesmo. legal. Não só para mulheres, eu acho que isso são conteúdos que são ricos também para Para homens, todos. Uhum. né? Sem dúvida. Sem dúvida. Quando você olha para o seu interior, você tem a possibilidade de gerar frutos, né? E pode saciar a fome de muita gente, É que o né? homem tem, não sei, uma certa barreira com isso, de olhar para dentro, de olhar É, para ele mesmo, tem uma certa é. barreira. Eu tô cada vez mais conversando aqui, reforçando isso, acho que para mim mesmo, para mim talvez iniciar uma coisa assim, Um um projeto movimento. assim, É. E bom, se isso queima no seu coração, Uhum, põe no papelzinho, sulfite, uhum, é e isso vai para mesmo. cima. E vai Uhum, para cima, porque vai ser além daquilo que está aí na sua mente. Assim uhum, como foi comigo, sabe? Eu acho que faz pequenos movimentos, pequenas reuniões, ou não, já, sei lá, uhum. almeja mesmo, voos, saltos mais altos, e vai para cima, Que legal, sabe? Porque acontece e dá certo. que legal, que legal. Você falando aí de árvore, né, de ambiente, que tem a ver com o ambiente, de estar ali, né? Eu lembrei aqui de um projeto que a minha esposa também começou a pensar, a iniciar, e o desenho que ela fez, a primeira coisa que ela começou foi um desenho, e foi de uma árvore mesmo, com as raízes. Aham. Foi bem legal. Depois até falar para ela se conectar mais com vocês aí no Sim, Recalculando Rota, que eu acho que faz muito sentido. O Leandro sim. volta? Eu acho que não. Não? Tá. Só Não. para mim saber aqui. É, Como que é trabalhar junto? Eu queria ouvir vocês Olha, dois, mas vamos ouvir da sua parte. Como que, pra gente já ir finalmente para. o Leandro, eu acho que ele lida, eu vejo, né? Na minha visão, Camila, assim, eu vejo que o Leandro, ele gosta muito de trabalhar comigo, Uhum, né? Ele sempre está me comunicando a respeito das coisas, ele sempre espera a minha opinião, a minha decisão. O Leandro é muito parceiro mesmo, sabe? legal. Ele não toma decisão sozinho, ele sempre gosta de compartilhar, né, aquilo que ele está pensando ou as oportunidades que vêm. O Leandro, ele sempre faz isso. Eu,
eu percebo que eu sou um pouco individualista. Eu já Uhum. vou tomando a frente, eu já vou tomando as decisões, muitas vezes eu não comunico, eu vejo isso como um defeito e eu aprendo com ele. Na Uhum. verdade, eu vejo que trabalhar junto com o Leandro é sempre uma troca entre aquilo, entre as minhas habilidades e meus pecados capitais, né? E as habilidades dele e os pecados dele. Então a gente vai sempre trocando. Legal. Hoje eu vejo como um grande privilégio trabalhar com ele, Que né? legal. Porque a gente olha para o mesmo alvo, a gente olha para o mesmo propósito. E é melhor serem dois do que do que ser um, né? Então, é mesmo isso, né? Não só em matrimônio, em casamento e tudo mais, mas relacionado a negócio, assim, eu vejo que é bom, porque a gente olha para o mesmo objetivo. Agora, quando a gente vai trazer para dentro de casa, a gente fala muito de trabalho dentro de casa, a gente não se desliga muito, Uhum. né? A Duofit é sempre a terceira pessoa no nosso meio, Uhum. né? Eu encaro a Duofit como uma pessoa e ela tá sempre no nosso meio. Então, muitas vezes isso esfriou o nosso relacionamento, Uhum. muitas vezes isso desgastou o nosso relacionamento, né? Uhum. Mas, como também nós sabemos que o nosso matrimônio, o nosso casamento, ele está fundamentado em Deus, e isso nos sustentou até hoje, Henrique. Vou ser muito sincera com você, Uhum. né? Eu acho que hoje a mentalidade que a gente tem, o lifestyle que a gente tem é o que nos sustenta, né? É Jesus nos sustentando o tempo todo, porque a Uhum. Dolphin é sempre essa terceira pessoa nos afastando às vezes, sabe? Mas isso está muito também claro, tanto para mim quanto para ele. Então, a Vocês gente têm clareza. percebe quando está demais, a gente percebe quando a gente está falando demais, a gente sempre tenta tirar tempo de qualidade entre nós, né, para ir alimentando isso, para não, né, para o negócio não distanciar a gente. A gente, quando tem algum atrito entre nós, pessoalmente, a gente isola e não, né, não Leva pro tenta negócio? não demonstrar isso, né, para dentro do ambiente de trabalho, porque Uhum. isso pode atrapalhar. O que eu fazia muito, e é uma dica aí para mulheres que trabalham com os maridos, eu me queixava muito do Leandro para alguns clientes que eu tinha mais afinidade. Porque tem clientes com a gente que estão desde o começo conosco e conhecem às vezes o Leandro mais do que eu, sabia? Às vezes os Uhum. nossos tem cliente que olha para o Leandro e já conhece, já sabe que o Leandro tá nervoso ou que o Leandro aconteceu alguma coisa. E aí, nessa, eu me queixava, eu acabava me abrindo, e é uma coisa que é um erro, porque a gente acaba denegrindo a imagem do nosso parceiro, a gente acaba denegrindo a imagem do nosso sócio. E parece que isso é uma bobeira, mas isso pode Uhum. influenciar, né? E isso pode se tornar um hábito para mim, entendeu? Às vezes para o Aí cliente não vira dá uma nada. crença, Às vezes para o aí, cliente não é, é amigo mesmo, não dá nada. Mas para mim, se eu permaneço repetindo isso, eu vou criando um hábito de denegrir a imagem do meu parceiro, do meu marido. Então é uma sim. coisa que hoje eu tenho, ó, eu fico É mais fácil ficar quietinha entre vocês dois mesmo. entre nós dois. Então é uma Uhum. dica aí para quem trabalha com esposo, cuidado para quem você É, vai se abrir. Se for cliente, não faça isso porque sem dúvida, pode sem dúvida, atrapalhar, sem né? dúvida. E talvez é essa visão que você também tem, Camila, de estar aqui entre vocês dois, tem que ser mudada, tem que ser ressignificada isso, né? É, Entender por que tá assim, por que que tá aqui aham, entre os dois, que é, nasceu aí, que tá para começar vocês dois estar um do lado do outro, os filhos é, atrás e o negócio no lugar do negócio, né? E sim, sem estar entre vocês aí. Isso é uma questão de trabalhar mesmo, né? De entender por que que tá aqui. é, O seu movimento, o seu gesto aham. é bem, dá para ver. Né? É. Separando, né? Uhum. Mas que legal que É vocês têm a verdade. base, né? Tem que tá por trás de Sim. tudo isso. Isso é maravilhoso, né? Por isso que aí vocês vão encontrando o caminho, vão resolvendo, e é bem legal. E quais são os planos para o futuro da Dufit? O Leandro Isso. já meio que falou aí, mas o que que vocês pensam? E também do Bom, Recalculando Rota, né? recalculando a rota, nós estamos com um projeto agora no final do ano para fazer a segunda edição, já numa versão totalmente natureza, né? Já dando um spoiler para Que legal. vocês, num momento de reconexão mesmo, sabe? De desligar, de ter um tempo para si, Acredito porque muito é uma nisso, né? coisa que a mulher acaba não fazendo, né? A Uhum. mulher
ela serve todo mundo, ela faz para todo mundo, mas quando é para ela não faz, né? E aí a gente tá tentando aí trazer um momento natureza, né? Um recalculando a rota mais fora de um ambiente de hotel, assim, Uhum. mas num ambiente natureza. Mais para dezembro já desse ano, segunda edição. E a intenção é a gente fazer esses encontros anuais, né? Um no primeiro semestre, outro no segundo semestre, com outros eventos. Ó, Eu tava te falando, mas tem vírus. dá um oi pro tio. Olá. Eu já vou te ajudar, tá bom? E, e aí fazer projetos pequenos, né, ao longo do ano, né? Uhum. Usar bastante aí as redes sociais, a internet para isso também, para poder ajudar e, né, como eu falei, ajudar essas mulheres na questão interior, né, na raiz mesmo. Uhum. E a Duofit, acho que a Duofit tem caminhado, como eu falei para você, numa expansão, né? A gente estava com esse projeto de fazer esse ano já a segunda unidade da Duofit, mas eu creio que a gente foi para trás com uma flecha, assim, sabe? Segurou um pouco a mão. Não, vamos mergulhar na parte de empreender, de negócio, que nós estamos nesse momento, como o Legal. Leandro, fazendo de ajustar esses processos para já, não é, no ano que vem, abrir a nossa segunda unidade. A gente também tem ideias, né, de expansão para outras cidades, não outra unidade na própria cidade, né? Uhum. Mas abrir a Duofit em Taubaté, São José, são Legal. aí algumas cidades que a gente tem em vista, né? Que legal. Já para o ano que vem, já em Taubaté, né, seria a próxima cidade que Uhum. nós estamos estudando, né? Já estamos nos conectando com pessoas de Taubaté, né? Até no mês que vem nós vamos dar uma palestra num clube de negócios lá sobre empreendedorismo até, Que legal. a mentalidade do atleta, né, para o mundo do empreendedorismo, o que essa mentalidade pode ajudar, Que né, bacana. esses empreendedores. Então, acho que a gente já está dando esse passo de network, de conhecer a cidade, a gente já está sentindo o cheiro, sabe, da cidade. Eu acho que isso tem me motivado mais ainda, sabe? Que legal. Que bacana. Além do conteúdo digital mesmo, né, dos produtos digitais que o Leandro está produzindo. Ele vai lançar agora em janeiro Que do ano de legal. 2024, o conteúdo dele de produto digital, né? Porque a gente entende que essa vai ser a onda do momento. Para E se a escalar gente também, né? e se a Uhum. gente não entrar nessa onda, a gente vai ficar para trás, Sem realmente, dúvida. né? Quem não tiver no digital, vai ser difícil. A gente já faz atendimento, né, por teleatendimento já desde a pandemia. Uhum. E eu falei, não vou abrir mão, vou continuar, mesmo que voltando a todo vapor presencial, né? Uhum. Mas vou continuar aqui no teleatendimento. Então, a gente já atendeu gente de São José, São Paulo, Pindorama, Bahia, Que legal. né? Que bacana. Então, a tendência, a gente quer investir também ainda mais no teleatendimento. Que Né? bacana. Camila, mais Então, 2 perguntas para eu te liberar aí para essas tarefas Sim. diárias aí. O que você mais aprendeu com o empreendedorismo até agora? Que não é sobre mim, que não é só sobre a minha família. Eu até me emociono. Não é sobre mim, sabe? É sobre pessoas. Né? É sobre a oportunidade de alcançar pessoas. Eu acho que é isso. O que eu vou ganhar com isso, não que não importa, mas lógico que importa, porque isso me mantém, isso vai manter meus sonhos, enfim, né? Mas não é só sobre mim. Eu sou só um canal, sabe? Legal. E que o meu negócio, ele pode impactar, o que o meu negócio pode impactar na vida das pessoas é imensurável, sabe? Então, acho que é isso, não é sobre mim, é sobre pessoas. Que legal. Muito lindo. Nossa. Muito Eu forte. choro porque é real isso. Sim, eu sinto também. Eu sinto que empreender é o caminho. Tudo que está por trás de tudo isso, de uma pessoa que quer sair da zona de conforto, quer fazer do próprio jeito, quer criar, quer ser o protagonista, faz a diferença na vida dele, da família e de todos que estão ao redor. Até como Sim. sociedade também. Sim. Creio muito nisso também. Camila, antes de eu fazer a última pergunta,
Passa as redes sociais para o pessoal te conhecer, da Dofit, de vocês, do Recalculando Rota. Sim, ó, o da Duofit é @Duofit Studio. Segue lá a gente, curte, comenta. Se precisar tirar alguma dúvida, a gente está à disposição, né? A Duofit faz um trabalho diferenciado, Henrique, porque a gente traz a ciência para dentro do nosso ambiente, né? A gente não faz coisas aleatórias, a gente faz coisas que as evidências científicas apontam como melhor, né? Então, a Legal. gente faz um serviço de qualidade. O meu Instagram é @CamilaDuofit, né? O do Leandro é @LeandroDuofit, né? E do Recalculando a Rota é @recalculandoarota.oficial, se eu não me engano. Agora eu fiquei na dúvida. Deixa eu ver aqui. Eu tô com ele aberto. Tá. Isso mesmo, ponto oficial. @recalculandoarota.oficial. Segue também a gente lá para os próximos eventos, para quem é mulher aí, não perder a oportunidade. Legal. É isso. Camila, para essas pessoas também que têm um sonho de empreender, né? Por algum motivo ainda está em dúvida, está com medo, não sabe por onde começar, não sabe qual que é o primeiro passo. Que dica que você dá para essas pessoas? Primeiro, né, eu acho que a gente precisa se conectar com pessoas que já estão, né, vivenciando o empreendedorismo, empreendedores de verdade, né? Eu acho que eu não seria uma boa escolha de conexão há 5 anos atrás, né? Mas hoje, né, hoje eu tenho uma outra visão e eu vejo que o empreendedorismo é liberdade mesmo, né? É crescimento. Então, acho que o primeiro é você se conectar com pessoas de sucesso, mentores, sabe? Que, que vão te levar a outro patamar. É, reflita se o que você quer abrir faz parte do seu propósito, porque, como a gente comentou aqui, isso vai fazer sentido para você no momento de crise, no momento de dificuldade, de obstáculo. Isso vai ainda queimar no seu coração, você sabe que isso faz parte do seu chamado, do seu propósito, da sua identidade. E a outra dica é não tenha medo, sabe? O medo paralisa, o medo, ele é como se fosse uma praga mesmo, sabe? Um parasita que te impede de crescer, que te impede de avançar, né? Então, não tenha medo, seja ousado, haja, né? Haja assim com prudência, mas haja. Não permita, né, que a estagnação ou que a insegurança e o medo te impeçam de viver aquilo que você acredita, te impeçam de viver aquilo que está dentro do seu coração. Eu acho que são 3 dicas, assim, simples, mas que funcionam, né? Que legal. Perfeito, perfeito, perfeito. Camila, gratidão pelo seu tempo, gratidão por você ter Eu que investido, agradeço. você e o Leandro. Manda um abraço pro Leandro, né? Pode Espero que a deixar. gente se reconecta mais vezes aí no futuro, Sim, né? Aqui em Pinda Pequena dá pra gente se conectar bastante, sim, vamos né? marcar um café para a gente conversar sobre o seu projeto Sem dúvida. com homens, né? Uhum. Camila, gratidão. Gratidão. Eu que agradeço, Henrique. Parabéns pelo seu projeto. Continua firme, né? Tenho certeza que isso queima no seu coração. Então, não tem como dar errado, Uhum. né? E que você possa ser aí ferramenta, né, para muitos empreendedores, né, nesse tempo, nessa geração. Tá. Empreender é mais? Liberdade. Que legal, que legal.